tarde, pessoal. Tudo bem? Mais um episódio aqui do Arquiteto Raiz. Hoje conversando, Daniel Nani, prazer, arquiteto. Hoje estamos conversando aqui com o André Carbonaro, né? Carbonaro. Conta um pouco da sua história, André. Fala para mim, você é engenheiro, trabalha com obra, muitos anos de experiência. Exatamente. Eu comecei na área em 93, quando eu entrei no colégio técnico, né, com 15 anos de idade, me formei no colégio técnico, depois eu fiz engenharia civil, então já são aí quase... Uma vivência já, Uma hein? vivência, cara, uma vida. Caramba, Né? Estamos ficando velhos. Quando eu entrei no colégio são 30 anos, né? Sim. São 30 Caraca, anos. Então, legal. São 27 anos aí no mercado, aí, trabalhando. Bastante experiência na prática, né? Na prática. De ver, entender projeto, analisar e botar o negócio para funcionar ali, né? Show de bola. Pouquíssimas vezes eu trabalhei com projeto mesmo, nunca foi a minha vontade. O foco, né? O foco sempre foi tanto na área do planejamento de obra, orçamento, né? Cronograma, parte burocrática, quanto também na execução, né? Sim. Então, e dá trabalho executar, né? Mas é muito bom. Sim, muito bom. E também com o Júlio Hitzel, é isso? Isso. Ah, acertei. Hitzel, é verdade. Júlio também, né? Carpinteiro de mão cheia. Puta, um cara... Já que você fera. diz. Porra, se é. Muito bom. Conta um pouco pra gente aí da sua história. Bom, eu trabalho com o meu irmão na área de marcenaria. Sim. Digamos que seria um ramo entre a marcenaria e a carpintaria, né? Até pra gente se intitula como marcenaria pesada. Legal. Porque não faz a movelaria de MDF, né, os planejados de MDF, e também deixou um pouco de lado a parte de carpintaria, de telhado e tudo mais, e ficou nesse nicho dessa área de marcenaria mais pesada, com madeira maciça, né, especializado na área de deck, pergolados, escadas, painéis, fachadas de comércio. Móveis diferentes. Móveis... personalizados, móveis rústicos, tem bastante na área da Peroba Rosa também, de demolição, que é uma área que tem bastante procura. E a gente está estabelecido em Vinhedo. Estou lá trabalhando com o meu irmão há 16 anos. Caramba, e um tempinho bom, tem uma bagagem já. E graças a Deus, a procura e a demanda por esse tipo de trabalho é sempre muito boa. Muito bom, show de bola. Bom, e o episódio de hoje, na verdade, a ideia é conversar um pouco sobre quando o arquiteto atrapalha ou ajuda na obra, dinâmica de obra, enfim. Como que a gente pega o sonho de alguém, uma ideia, uma imagem e transfere isso para a realidade, né? A gente sabe que o papel aceita tudo, né? Desenhar é fácil, né? Enfim, entre aspas, não é tão fácil assim. Não. Mas existe todo um processo para você poder desenhar, existem sistemas, existem as limitações de materiais e assim por diante, né? Então, o tema do episódio hoje é tratar um pouco daquela experiência intrínseca daquele dia a dia, de fazer as coisas, né? Trazer essas coisas da realidade do mundo das ideias para a realidade física, né? Então, e essa interface geralmente tem muitas dificuldades, seja de comunicação, seja técnica, seja do material e assim por diante, né? Então, conta para mim aí, vocês... Primeiro, Júlio, acho que falando um pouco da madeira em si, né? Do jeitão da bichinha, que ela é um ser vivo, né? O que você conta para mim do dia a dia, já 16 anos trabalhando com elas? Quando você fala de projeto, né, de uma demanda de um cliente, e na maioria das vezes com o intermédio de um arquiteto ou engenheiro, você se depara com situações em que há divergência do projeto para a realidade, eu entendo que o arquiteto tem um desafio de criar, de ter uma inovação, de fazer algo diferente, de sair um pouco da caixa, né? E se não for assim também, ele não vai se destacar no mercado, isso é evidente. E acontecem, não com frequência, mas acontecem divergências por conta disso também, porque, como você disse no começo, o papel aceita tudo. Você percebe bastante isso, com certeza. E, por um lado, de forma nenhuma desmerecendo, porque todo tipo de projeto, todo tipo de esboço, seja até desenhos à mão, eles facilitam muito o nosso trabalho, porque eles encurtam caminhos. Eu, inclusive, já me arrependi de projetos que eu fiz, de móveis, por exemplo, que eu produzi, que eu não fiz um esboço que teria facilitado muito o meu processo.
que eu até acreditei, eu vou conseguir com mais facilidade fazer isso aqui, já vou produzindo e vendo o resultado. Se eu tivesse preparado um esboço, eu teria tido porque é uma linha de raciocínio, né? Sim, uma linha de raciocínio pronta para depois começar a fazer a execução a partir daí. Porém, situações como até você já citou, em que o que está exposto ali não consegue ser passado para a realidade tão fácil, por questão de resistência de material, por questão de dureza, por questão de, às vezes, dimensões que na prática não funcionam. E eu acredito que é nessa hora que entra a experiência, sai desse intangível para o tangível, para o material, que eu posso afirmar para a pessoa, olha, isso está muito bom, mas não vai dar certo na prática por tal motivo, ou até eu já tentei fazer dessa forma e não funcionou. Aí, só fazendo um anexo, com relação à madeira, a gente está sempre sujeito à vontade dela, né? Ao desejo da madeira, à natureza dela. É um bicho encardido. Esses dias eu recebi um cliente e aí ele tinha uma demanda, uma necessidade e tal, e eu disse, olha, da forma como você está propondo, eu não consigo fazer, eu não posso fazer. A princípio vai ficar muito bom, mas eu sei que a longo prazo o resultado vai ser desastroso. E talvez quem não tem muito contato com essa área e tal, acha que a gente domina a área. Na verdade, é a madeira que domina a gente. Então, se ela quer, sim, eu faço todo o possível para que não aconteça. Mas se ela quiser, ela empena, ela racha, ela mancha, ela quebra, tudo o que tiver que acontecer vai acontecer, não importa o que eu faça. Entendi. A estrutura física dela já existe, né? A gente faz o possível, baseado nos conhecimentos que a gente já tem de muitos anos, e do histórico, com essa deu certo, com essa outra não deu, para evitar ao máximo que aconteçam intercorrências, até para não ter estar sujeito a garantias ou a acidentes, mas acontece, nunca está totalmente isento de intercorrências. É legal esse processo porque quando você está pensando um projeto, né, qualquer que seja o projeto, seja um copinho, seja um prédio, uma cidade, né? Você tem que entender do sistema pelo qual aquilo vai ser executado. Se você for pegar uma alvenaria estrutural, você tem um jeito de projetar com ela. Você tem concreto, é um outro jeito. Você tem prós e contras, provavelmente de todas as alternativas ali. Mas, se a gente não entender, tiver a experiência, o repertório, que a gente vai ganhando com o tempo, né? Você vai ficando escariado ali de tanto, isso aqui deu certo, isso não deu, tentativa e erro, trazem uma bagagem, uma experiência pra gente, né? Eu acho que... E também você, lidando com obra, você sabe muito bem como é isso, né? Esse que é um dos desafios. Conta pra mim aí um pouquinho desse dia a dia de vocês aí na obra. Então, você estava falando a respeito do projeto, né? Do papel aceita tudo. Na verdade, são várias facetas, né? Que você tem. Uma que você tem aquele estereótipo, né? De que o arquiteto, o engenheiro com o arquiteto sempre estão brigando. Né? Não se entendem. Não se entendem. Né? Os mitos, né? Para mim é um mito, né? Sim. Eu acho que isso acontece ou quando não tem humildade ou então quando realmente uma das partes quer inventar algo que não tem jeito ou a outra pessoa não está afim de sair da sua caixinha, da sua zona de conforto para executar aquilo lá, né? Exatamente. E isso é um problema, né? Então eu já me deparei com situações, sem dúvida, né? De um arquiteto ou decorador, ele realmente projetar algo, ele querer algo, mas como você acabou de falar, não pensar como que vai executar isso, como vai ser isso, como você falou, e ao longo do tempo, né? Exatamente. Eu lembro de uma vez, estou fazendo numa obra, né? E foi projetado uns nichos no banheiro, não tinha LED ainda. Hoje o LED dá uma liberdade extraordinária para a gente. Você faz o que você quer com o LED, né? E ele queria colocar uma iluminação nesses nichos no banheiro, assim, a profundidade do nicho também não era compatível com o tamanho de parede, né? Sim. Mas engrossa a parede, mas engrossar a parede como, né? E essa luz, como que depois vai colocar essa luz embutida? Mas e depois para trocar, se precisar mexer? Você não consegue fazer isso. Mas você dá um jeito. Eu falei, não, eu não dou jeito, né? Quem dá o jeito é o projeto, teoricamente. Eu consigo executar algo, mas isso aqui não vai dar certo, né? Sim. Então, assim, acabou fazendo... Nós acabamos tendo que mudar algo, né? Lógico, sob a anuência dele, que atendia a expectativa do cliente e a expectativa do arquiteto, mas não foi exatamente aquilo que foi previsto. Exato. Né? Porque como fazer aquilo? De novo, o papel aceita tudo, né?
Mas algo que eu, particularmente, eu tenho um prazer enorme em fazer é aquilo que é o diferente, aquilo que não é usual. Né? Realmente, encanta a gente, né? É legal fazer coisas que são diferentes. Eu sou apaixonado por arquitetura, eu adoro artes em geral. Sim. Eu não tenho cunho artístico nenhum, eu não sei fazer uma linha reta, né? É igual eu para música também, né? Essa negação, adoro. Mas eu adoro. Toco, nem cachorro para fora de casa. E a arquitetura para mim é uma arte. Sim. Né? O arquiteto para mim ele é um artista, não tenha dúvida, né? Legal. Então o meu papel como engenheiro, eu entendo que assim é transformar aquilo, o traço em algo concreto, Sim. né? E isso a gente não faz sozinho, né? Uma obra não se faz sozinha, é uma integração entre projeto, né? A engenharia e a execução, né? Um pedreiro não faz nada sozinho, o engenheiro não faz nada sozinho, o arquiteto não faz nada sozinho, né? E quando a gente fala pedreiro, a gente na verdade está falando de todos os profissionais, inclusive a carpintaria, né? Então essa interação entre os profissionais ela é muito importante, né? Todos reconhecerem seus limites. Né? E as potencialidades, né? E se ajudar de fato, né? Exatamente. E estar disposto também a extrapolar, a sair da caixa, né? A fazer o diferente, né? Exato. Então, quando vem realmente uma obra para a gente que ela tem uma arquitetura diferente, ela trabalha com concreto aparente, elementos, enfim, aquilo para a gente é uma delícia executar. Porque aquilo te faz pensar, aquilo te tira da zona de conforto. Como que eu faço esse negócio funcionar, parar de pé, né? E a engenharia ela tem esses dois lados também. Você tem a área do projeto, né, uma área que eu particularmente não trabalho, e a área do planejamento e da execução. Né? E são duas fases importantes. Você projetou, né? Para poder chegar na minha mão para executar aquela obra, alguém vai ter que fazer o projeto de estrutura, principalmente. Estrutura elétrica e hidráulica, mas o de estrutura principalmente. Sim. Um projeto que respeite o teu projeto, um projeto que atenda às normas e que seja execuível também. Exato. Infelizmente, hoje a gente tem visto com o advento dos softwares hoje cada vez mais presentes, né, e baratos, a gente vê muita gente, o cara não tem experiência nenhuma de vivência, né, já compra um software ou aluga, enfim, e começa a fazer projeto. Aí chega o projeto falando, isso aqui não, isso aqui não. Não funciona. Isso aqui não funciona. Não funciona, então é muito caro, né? A gente tem um feeling que você olha um projeto e você sabe se aquilo está demais ou não. Sim. Né? Está bem pensado, se não está, se tem um vão maior, se não tem. Né? E não é raro a gente chegar para o cliente e falar assim, olha, é mais barato pagar um novo projeto do que executar isso aqui. É verdade. Né? Aí a gente traz para profissionais que são parceiros que nós conhecemos, que a gente já conhece o trabalho, e de fato... Aí você compara... Mas, sem dúvida nenhuma. Metade do aço, 60% do concreto. Uma viga de estrutura que você faz a mais já paga quase um projeto. Exatamente. Então, a hora... Você pega a curva ABC de uma obra, quanto representa a estrutura de concreto, por exemplo, ela tem um peso... peso enorme. Pesado, né? Um peso enorme. Não então, só financeiramente, mas fisicamente. Isso. Né? E se você reduzir 10% disso, por exemplo, é muita coisa, mas às vezes você reduz muito mais, né? Sim. Então... Mas até mesmo no nicho que a gente está inserido, são pessoas, são clientes que já procuram referências, então já procuram um arquiteto com referência, ouve o arquiteto quando ele falou, olha, vai por aqui, vai por aqui, por vai por esse caminho, não faz assim, sim, né? Sim. Então a gente sofre menos com isso, mas ainda assim às vezes aparece isso, aquelas pessoas que não querem ouvir, né? Com certeza. E principalmente as que acham que preço é o norte. Que manda, né? Não. O preço é uma consequência. Exato, né? É uma das coisas que eu fico matutando, assim, porque você tem uma ideia, beleza, mas a hora que você vai transformar essa ideia que é intangível em algo físico, cara, o volume de trabalho manual, de vontade, né? Porque para você realizar uma ideia, você não gasta tanta energia, né? Nosso cérebro está lá pensando. Agora, quando cara, tem que fazer isso daqui. Aí você mexe no parafuso, corta a serra, ajusta a serra, volta, não sei o quê, e vai. Você tem várias instâncias que te tomam energia física, né? Muita energia física. A execução do projeto em si já é a primeira. Exatamente. E aí depois você passa para a execução do objeto, e fala assim, cara, você não imagina situações que você não tem como prever, né? Que você tem que resolver. Então tem todas essas questões ali, né? No dia a dia. Conta aí, Júlio, como que você lida com essas coisas? Porque você muitas vezes está numa posição que você tem o domínio técnico, mas
às vezes acaba ficando sujeito a alguns caprichos, né? E isso atrapalha o trabalho. Com certeza. Imagino que sim, né? Com certeza. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que a gente é movido por desafios. O André até comentou de projeto inovador, de fora da caixa e tal. E hoje em dia, as pessoas não estão mais satisfeitas com casinhas quadradas, Sim. com uma portinha na medida. Todo mundo quer algo diferente. E se você circula pelas obras que estão sendo executadas e as recém-executadas, não existe nenhuma parecida com a outra. Então, acho que uma grande diferença do tempo, até mais, início dos anos 2000 para cá, é que as casas não têm mais nada de convencional. Não tem padrão, né? Não existe mais padrão, né? Não tem mais aquela coisa da portinha de 2,10 de altura, da janelinha de 1,20. Não tem mais. Então, hoje, da mesma forma que a gente executa uma porta às vezes que o projeto demandou uma viga estrutural ali, que tem que ficar mais baixa e tal, do jeito que a gente projeta uma porta para 2,10 de altura, a gente executa portas de 4,80 metros, 5 metros de altura. Então... É mais que o dobro do tamanho mais da porta. Mais do que o dobro. 2 então, vezes e meia. Nesse momento que entra no que você até questionou de... Eu acho que no português, claro, é jogo de cintura. Tipo, aqui eu sei que eu vou ter que atuar de uma maneira diferente, eu sei que o estrutural que eu fazia... Eu estou usando a porta como exemplo, mas pode ser qualquer tipo de execução. O estrutural que eu utilizava para aquela porta de 2,10, eu não posso mais usar para essa de 4,80, 5 metros de altura. Ele não vai funcionar. Não vai dar certo. Se eu não tiver uma estrutura de aço por dentro, uma alma de aço, eu não vou conseguir nem transportar ela, quanto mais instalar e dar uma garantia. Mas você sabe disso porque você já fez uma que às vezes não funcionou. Então essa experiência que faz a foda, né? Teve uma que eu não esperava por isso, vou projetar de novo, vou elaborá-la de novo com uma estrutura mais reforçada, ou pensando em alguma forma de inibir os fatores naturais, os problemas que a madeira também tem, né? No meu caso, a madeira. E a gente encontra desafios que, às vezes, a leitura do projeto já começa, opa, aqui eu preciso fugir do convencional, eu não posso utilizar. E, da mesma maneira, questionar o arquiteto, olha, posso fazer de maneira diferente aqui, porque isso aqui a questão estrutural aqui está aquém do que deveria estar, né? É um vão livre muito grande, então eu te digo, por experiência própria, que se a gente colocar essa sobrecarga aqui, vai selar, vai rachar, pode cair. Então, nessa hora que... E a gente entra até no que o André falou, da humildade do outro profissional de entender. Esse profissional, o marceneiro, ele não está querendo desmoralizar o meu trabalho. Ele não quer dizer que eu não pensei direito e tal. Está apenas dando um conselho de quem já passou por isso. E se eu acatar esse conselho, a gente talvez está livre de um baita de um problema ali na frente que vai prejudicar os dois como profissionais, né? Não, com certeza. E o que eu menos quero é ter que voltar e fazer pós-obra porque alguma coisa deu problema. Então, faço todo o possível para isso. Na madeira em si, eu acho que mais do que materiais industrializados, como aço, alumínio, PVC, seja qual for o material industrializado, você não tem um cálculo exato de resistência ou de dureza. E tal. A madeira é difícil você colocar no papel. Você não consegue. Um exemplo de um pergolado. Um pergolado com pilares, eu vou ter 4 metros de vão livre. Sim. Que espessura de viga que eu uso? Que altura eu uso? Talvez, se eu usar um valor X lá, 20 centímetros de altura, vai aguentar. Talvez vai aguentar. Esteticamente ficaria mais bonito? Bem, mas vamos para 25, vamos para 30, porque eu prefiro ter até um investimento mais alto, carregar um material muito mais pesado, fazer uma instalação mais difícil e ter a tranquilidade de que eu não vou ter alguém me ligando daqui 3 meses dizendo que a viga rachou, que ela empenou, ou que disse que não vai cobrir, mas depois coloca um vidro temperado em cima e gera um peso aí de, às vezes, 1 tonelada em cima que não estava prevista. Isso do cliente também é uma coisa que é importante, né? Sim. Assim, cara, não dá. E o cliente entender que trabalhar com obra não é pastelaria. Não. Às vezes o cara fala, não, eu não vou cobrir, porque fala, se eu falar que eu vou cobrir, a viga vai custar mais caro. Vai custar mais caro. Ele não fala. Então, e aí dá merda. Aí depois que coloca... Dá merda, é um fato. E aí deu merda. Foi ele que fez, foi o Júlio que fez. Porque, no fim das contas, se for nesse caso, usando esse exemplo do pergolado, qualquer problema que acontecer relacionado ao pergolado, naturalmente vai vir para cima da gente, da nossa equipe. Mesmo que
lá no princípio, na execução do projeto, foi mencionado que ele não estava preparado para uma sobrecarga de peso dessa. As pessoas esquecem, né? O primeiro que vai ser... a importância do projeto. Uma das, né? Ter registrado também, verdade. Exatamente. Mudança de projeto também, né? A gente tem lá um caso vivo de um pergolado que foi executado há alguns anos, em torno de 3 anos, e depois de coberto, vidro e tudo mais, o cliente teve o interesse de instalar esquadrias de vidro, de blindex embaixo dele, né? Uhum. E esses blindex foram todos pendurados na viga do pergolado. Nossa. Então, um vidro blindex que estava funcionando perfeitamente quando a equipe saiu de lá, e a marcenaria não teve conhecimento disso. Sim. Depois de algum tempo, olha, as portas estão pegando no chão aqui e é porque o pergolado selou. Então, esse é um caso, a gente pode trazer qualquer exemplo vivo aqui, sem mencionar nenhuma empresa, nenhum cliente, mas é legal esses esse exemplos. foi um caso vivo de que quando... Pô, mas que porta? Porque não tinha porta, né? Não estava previsto porta. Chegou lá e se deparou com um fechamento de uma área gourmet de vidro 8 milímetros pendurado no pergolado. Então, se ele fosse um vidro com roldana inferior, em que ele só era sustentado no chão mesmo, com trilhos e tal, talvez não teria acontecido nada disso. E, de qualquer forma, teve que haver um ajuste lá, um suporte e tal, para suspender novamente essas folhas. Mas aí entra nessa questão. Não foi responsabilidade da marcenaria, a princípio, isso, porque não estava previsto toda essa sobrecarga de peso, né? Então, são essas situações assim que de novo... Porque às vezes é difícil até para o cliente entender de onde vem a situação, né? Porque ele não tem o domínio técnico, A gente parte do princípio que o cliente é leigo nessas coisas. Então, você muitas vezes não pode pensar que ele está agindo de má fé com você, mas que ele está agindo como uma pessoa leiga, mas que não tem conhecimento. Tem muitos casos que, como você mencionou... Felizmente é uma minoria, mas tem. Mas quando a pessoa é leiga e consideramos que ela não esteja sendo aconselhada por alguém para agir de tal forma, por alguém que tem conhecimento, você tem que explicar direitinho, olha, isso aqui não dá certo por tal motivo. Esse processo assim, né, de lidar cliente, obra, né? Toda obra, quando você vai começar ela, você tem que pensar numa equipe, né? E a equipe inclui o cliente, inclui os projetistas, inclui os executores dessa obra, né? E eu acho que a predisposição de todos eles estarem lá, fazendo, cara, vamos todo mundo trabalhar junto para o negócio sair direito. Isso também é uma das coisas que quem coordena a obra tem que ver o clima dessa situação, né? Também é uma experiência intangível que você ganha ao longo do tempo, né? Você vai percebendo, assim, não, peraí, o cara tá muito fora de sintonia, então talvez não encaixe, né? Então, esse relacionamento, muitas vezes, entre cliente e arquiteto, conheço várias situações onde o cliente não quis mais que o arquiteto tocasse a obra, ou o engenheiro, ou ele trocou de profissional, enfim, trocou tanto de arquiteto, quanto de carpinteiro, quanto de eletricista, e assim vai, né? E o cliente também entender um pouco que o processo, ele não é um processo exato, né, do começo ao fim, e não é 100% eficaz o tempo todo, né? Eu vi um arquiteto que é um cara muito experiente, assim, né? Ele comentando que, assim, construir é uma eterna gambiarra, digamos assim. Só melhora a gambiarra, digamos, né? Você tem os processos, quanto mais você pensa, você tem que ajustar, mas é uma das questões, né? Então, a gente vive hoje num mundo de especialistas. Mas cadê o generalista que assim, entende um pouco de cada coisa? Se você entendesse só de como furar a madeira, como é que você vai entregar uma mesa que você precisa cortar, furar, lixar, invernizar, saber como vai se comportar, todo esse processo, né? Você tem que ter, mesmo na sua área de carpintaria, uma visão generalista do processo, assim como a engenharia, assim como o pedreiro, enfim, né? Como que vocês lidam com isso no dia a dia, assim, né? Vocês se defrontam com muitas dessas situações, vocês conseguem contornar com pessoas, o cara está tentando atrapalhar o meu serviço, como que eu trago o cara para o meu lado? Existe? Já passaram por essas situações ou não? Com certeza. Acho assim, isso que você está falando, né, essa dança. Essa dança, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Mais difícil que você fazer uma parede de concreto à parede, eu acho que é você lidar, em
em alguns momentos, principalmente, né? Sim. Quando os relacionamentos não estão legais, né? O meu com o cliente, o meu com o funcionário, né? O funcionário com o cliente, às vezes, que tem. Sim. Embora você tenta manter uma distância de um pro outro, mas não dá certo sempre. A distância, assim, do que eu quero dizer, assim, quem deve passar as ordens, as informações do meu funcionário sou eu, né? Cada um com a sua atribuição. Exatamente. Né? E o cliente tem que respeitar isso também. E às vezes, quando ele quer passar por cima, e aí você começa a ter problema. Sim. Muitas vezes, o funcionário da obra, eu já percebi muito isso. Muitas vezes, ele não quer falar com o cliente porque ele tem medo. Exato. Ele tem medo de errar, ele fala, agora o cara vai me perguntar uma coisa e eu não sei responder. Ou falar algo que ele não deveria falar. Então ele atravessa, não gosta, que comigo ele me conhece, enfim, ele tem toda a liberdade de falar, né? E às vezes ele não gosta, e às vezes o cliente acha que ao passar uma informação ou perguntar algo para ele, e às vezes ele pode estar ajudando quando na verdade não está. Né? Exatamente. Então tem que ter esse feeling. Você saber falar isso para o cliente, olha, eu não falo para o meu cliente, não converse com ele de maneira alguma. Sim. Mas, olha, não resolva nada com ele, não peça nenhuma informação para ele, converse comigo, converse com a gente, porque às vezes... Existe uma hierarquia, né? Tem que ser respeitada. Quando causa ingerência, você tem um problema, né? Sim. Então, essa hierarquia ela é respeitada e ela tem um motivo, né? Não é que eu estou preocupado que ele vai conversar direto, que ele vai contratar o cara. Não é nada. Minha preocupação não é essa. Sim. Embora eu já passei por situação desse tipo. É processo, né? Já passei por situação... Eu imagino, deve ter uns par de causas. Aquela minoria, né, do cara que... Se eu começar a conversar com o cara, eu contrato o cara e tiro ele. Já passei por isso, claro que já. Sim. Não, a administração tá cara, o valor tá caro. Por que eu vou pagar? Não entende o valor do trabalho, né? Mas foram raras as vezes, né? Uhum. Mas, então, isso realmente é uma da... E outra, é um processo longo. Sim. Uma obra, você fala, uma casa no mínimo 1 ano, né? Obras, às vezes, chegam a 2 anos, um pouquinho mais, né? Então, assim, é um processo longo, é um casamento. Exato. Né? A relação do cliente com o arquiteto é um casamento. A do cliente com a construtora é um casamento. Né? E a nossa com toda a equipe, com os colaboradores, é um casamento também. Né? Exato. Então tem crises, tem épocas de alegria, né? Tem épocas de ficar um pouquinho de segurar. E é realmente uma das partes mais difíceis. Né? É conduzir o cliente também, né? Exatamente. O profissional acaba conduzindo. Né? O cliente ele tem muita expectativa, ele tem ansiedade, ele tem é caro, construir é caro, né? Que fique bem claro, é caro. Né? É caro, não dá para fazer tão barato assim, não existe milagre. Assim, e você gasta em 1 ano, 2 anos, um dinheiro que muitas vezes você conquistou ao longo de 15, 20, de uma vida, anos. Ou vai passar mais muitos anos até pagando ainda. Talvez nem conquistou ainda. Né? Exatamente. Vai ter que conquistar para pagar o financiamento. Vai estar pagando a casa. Então, é sério. É sério, né? Então, assim... Então, e depende de muita sensibilidade da nossa parte, dos nossos profissionais, de todos nós, né? De sentir e respeitar isso do cliente também, né? Tratar com todo carinho, né? Com todo o respeito que aquilo exige, né? Sim. E tentar fazer o melhor possível, né? Acho que todo dia, quando a gente sai de casa, isso é uma coisa que a gente sempre tenta... Isso eu vejo que tem pessoas que já têm isso por natureza e aquelas que não têm, você tentar... Ir atrás. Ir atrás, né? É sempre, todo dia, você tentar fazer o melhor. Tem dia que você não consegue, né? Mas eu tem dia que não te deixam fazer. Né? Mas acho que a grande questão é, na maior parte das vezes, você conseguir. Aí que vem, acho que o sucesso do trabalho. É você ter mais dias melhores do que aqueles que você não consegue atingir o objetivo, né? Sim. Entendeu? Mas essa interface, realmente, esse aí é um desafio. Sim, é foda, não é fácil, não. Isso é, Júlio. Conta um caos aí. Partindo do princípio que numa obra, citar o exemplo de uma residencial mesmo, você vai ter inúmeros prestadores de serviço diferentes. Sim. Um vai estar influenciando, interferindo positivo ou negativamente no trabalho do outro o tempo todo. Com certeza. E muitas vezes influencia negativamente. Né? Eu acho que peça-chave para começar algo, para dar o start e não ter problemas, que não está livre depois, mas é ter um bom diálogo. Ter um bom diálogo com o arquiteto, com o engenheiro, com o pedreiro, com o calheiro, com o pintor, ser com franco, quem quer que aberto, seja. Né? E também, principalmente com os intermediários, que são arquiteto ou engenheiro, que tem um contato direto mais eficiente com o cliente, que você seja ouvido. E
sua experiência e o seu background não seja desmerecido. Faça valer, né? É que a gente já, não quero ser repetitivo, mas está no projeto, só que assim, eu acho que isso aqui não vai dar certo, ou se a gente fizesse de outra maneira vai ficar melhor, porque eu já vi e deu certo. E que a pessoa tenha humildade também de entender, bom, eu vou deixar de lado uma ideia que eu tinha aqui, porque tem uma pessoa que está me dizendo que e muitas vezes tem um turrão do arquiteto que bate o pé por ego, né? Fala assim, não, porque eu tenho que fazer assim, assim, assado, e não conhece. Assim. Também porque tem uma necessidade muito grande de ser diferencial, de inovar, de ter o seu nome. Hoje, com tanta mídia digital e tudo mais, quantos arquitetos por aí que têm o nome deles nas redes sociais, porque eles são diferenciais, eles saem da caixa, eles saem do óbvio e fazem projetos extremamente audaciosos. E a assinatura deles faz o nome deles nesses projetos. Mas que não é sozinho, se não tem alguém que não faz sozinho, direito, né? pode ter o melhor projeto do mundo. Se você pega um projeto muito audacioso e ele dá 100% de sucesso, o primeiro nome que vai estar estampado na capa da revista é o do arquiteto que projetou, não é do prestador de serviço. Isso quando é uma das minhas brigas, assim, por isso que eu quero quando valorizar ocorre isso. o oposto e dá algum erro, ou quebra uma peça do sistema, ou empena uma peça do brise, ou a questão estrutural não sustenta, cai e tal, o primeiro que vai ser chamado lá para fazer o reparo é o responsável técnico da execução, que é o marceneiro, no meu caso, né? Por isso que eu acho que não tem mais capaz ou menos capaz, mais experiente, menos experiente. Cada um está no seu ramo, mas que esse diálogo mútuo aí é imprescindível. Imprescindível para fazer... Ninguém está livre de problema, ninguém está livre de intercorrência, mas você minimiza ela ao máximo, assim. Com certeza. E também não é para ficar querendo mudar tudo que a pessoa projetou ou ficar numa zona de conforto sem querer se expor a riscos, mas é tentar minimizar ele ao máximo. E às vezes você tem uma solução que vai ficar mais próxima daquilo que o cara imaginou e está diferente do projeto, né? E às vezes bem mais simples também. Às vezes mais simples, com menos material, com menos mão de obra, que você consegue fazer uma constituição mais clean, mais leve e tudo mais. E aí, na parte desse relacionamento interpessoal na obra, se você pegar um exemplo de um deck, que seja, pode ser um projeto pequeno, um deck no entorno da piscina, eu dependo do pedreiro para uma borda de piscina, eu dependo de um encanador, se ele deixou toda a hidráulica e passada por baixo, porque posso ter problemas depois, não é uma peça tão fácil de ser removida. São muitas interfaces, então, se o pintor já aplicou pelo menos uma textura ou um fundo na parede, fica melhor, porque depois do deck ele vai sujar meu serviço todo, ele vai ter que ficar isolando tudo mais, então gostaria de fazer, mas deixa isso aqui pronto já, sabe? Sem a borda na piscina vai ficar bem mais difícil para todo mundo depois. Então é um exemplo já bem simples, bem prático. Deixa isso tudo pronto. Às vezes acontecem casos que são era só diálogo, era só ter conversado um pouquinho, ou o cliente também não ter colocado a carroça na frente dos bois. Você mencionou agora há pouco a ansiedade do cliente de ver resultado. Isso tem ocorrido com frequência. Você percebe muito isso no dia a dia? O tempo todo. Pode montar o deck, pode montar o pergolado, tá pronto, tá liberado lá para você. E quando você chega na obra, o ambiente está tão cru e tão despreparado para você que assim, você poderia ter esperado pelo menos mais 30 dias para montar aquilo. E não tem benefício nenhum em montar ele cedo demais. Pelo contrário, atrapalha os outros. Você pode gastar depois, você tem que arrumar, né? Muito sujeito a mancha, a alguém bater uma ferramenta, estragar um serviço. Acontece em casos de outros prestadores de serviço passar com um carrinho de mão em cima do deck, ou sujar de tinta, sujar de massa e tal, e isso acarretar até um gasto extra para o cliente. Escada, revestimento de escada. Você sabe que todo prestador de serviço que trabalhar no andar de cima vai ter que passar por essa escada. Então, espera até que esteja o mais avançado possível a obra para depois fazer a instalação dessa escada. Não tão precoce. Eu sei que você quer ela feita, né? Mas espera um pouquinho mais, que vai ser melhor para todo mundo. A obra ainda danifica, dependendo da situação. Entregar a obra e a escada está toda detonada já, porque caiu ferramenta, porque caiu tinta, porque fez antes da hora. Fez antes da hora.
Esse é um processo que é difícil, assim, né? De a gente entender, assim. Você gerencia a obra, né? Você sabe mais ainda, né? Como que você... Existem algumas regras para a gente saber qual é o passo a passo da obra. Quem começa, depois quem vem depois. Mas tem situações que você fala assim, cara, quem que eu coloco primeiro? Né? O ovo ou a galinha, né? Assim, como que tá? Como que você vive isso no dia a dia? Como você resolve isso, André? Então, uma coisa importante, né? Isso é meu, inclusive. Eu sempre converso, eu sempre escuto quem vai fazer. Né? Eu estou fazendo obra, ele vai trabalhar comigo na obra, ele vai instalar a escada, por exemplo. Eu converso com ele. André, não é a hora de fazer essa escada. Mas por quê, Júlio? Por causa disso. O que você acha, Júlio? Eu acho isso. Se o que ele me falar e eu ver que realmente ele tem razão, cara, você está certo. Não vamos fazer essa escada agora, não. O Daniel, cliente, cara, assim. Daniel, não vou fazer essa escada agora, porque, cara, estou vendo aqui, conversei com o Júlio, né? E não, se fizer, vai dar isso. Pronto. Então eu converso com ele, tem diálogo, é o que ele falou, o diálogo é importante, né? Júlio, eu preciso fazer essa escada agora porque vai fazer tal e tal coisa. André, mas Júlio, preciso. O que a gente pode fazer? Então vamos bolar um plano B aqui para minimizar, para evitar alguma coisa. Ponto. Agora, Júlio, você precisa fazer essa escada, mas foda-se, faça. Não. Aí, 1, 2 ali, ó. Aí pronto, entendeu? Aí ele já vai fazer contrariado, entendeu? A energia ali não vai ficar legal e vai dar errado, vai dar ruim. Então conversa, cara. Assim, o que você precisa? Né? Qual é a situação com que ele tem lá? Peraí, vamos conversar, né? Agora que nem você falou, o que é ovo, o que é galinha? Se você pensar, se você analisar e ver tudo que você tem que fazer, você consegue chegar primeiro. Dá para saber, né? Dá para saber. Dá para saber. E na maioria das vezes, você faz na ordem certa, não tem dúvida. Porque senão começa a dar tudo errado mesmo, né? Mas aí entra realmente experiência, vivência, né? E você dominar o processo, que nem você falou. Você dominar o processo daquilo que você faz. Eu, particularmente, né, eu como meu sócio, com toda a equipe que a gente tem, nós fazemos casas do sistema tradicional. Alvenaria, estrutura de concreto, alvenaria estrutural. Já tem no mercado hoje, já é uma realidade. O isopor, MLC, madeira. Até o próprio o drywall e tudo mais, steel frame, né? Assim, conheço, sei mais ou menos algumas... Não é o nosso objetivo entrar nesse mercado hoje. Nós dominamos muito bem aquilo que a gente faz. É arcaico, é antigo? Sim. Mas funciona. Funciona muito bem. Entendeu? E não necessariamente é mais caro, né? Do que outros sistemas, né? Esse é um ponto importante. Não é mais caro, não. Hoje eu vejo o steel frame, o isopor ainda, os números que eu vejo ainda na mídia que a gente tem à disposição, é até um pouco mais caro, né? Porque ainda tem muito custo para ser diluído ainda, né? Ainda não está em larga escala. A hora que virar larga escala, vai baratear. Vai baratear, né? E tem uma coisa da cultura de construir daquele jeito, né? Se você vai nos Estados Unidos, praticamente é tudo modular. Lá funciona a modulação, janela, é tudo padrão. Olha que interessante. Se você foge é que dá problema, né? Aqui não, a gente está acostumado a criar coisas fora do normal, né? Essa semana surgiu um contato para a gente, de um casal, ele fora da cidade, e vão construir aqui. Mas eu comecei a conversar com eles ainda sem ver o projeto. E eles tinham falado, a gente quer construir em steel frame e tal, né? E eu falei, tá, mas por que steel frame, né? Porque a gente não Foi projetado para steel frame, né? Primeira pergunta. Né? Mas eu perguntei, por que steel frame? Eu falei, porque a gente não quer ter problema. Eu falei, tá, mas por que você acha que você não vai ter problema com steel frame? Não, por causa do processo, tal. Eu falei, olha, não Compra uma casa pronta que é mais garantida. Não é assim, né? Sim. Muito bem. Aí acabei a conversa tal, né? E eles nos procuraram a princípio para a gente ajudá-los a aprovar o projeto, tal, que é um casal de fora, o arquiteto também de fora, enfim. Sim. A gente ajudá-los temos parceiros que fazem a transição, né? Faz a aprovação na cidade, tal, tudo mais, enfim. Aí mandou o projeto para mim, uma casa de 280 metros térrea. Assim, pra que fazer? Eu me fiz essa pergunta, né? Lógico, se você fosse do steel frame, você falaria, cara, por que não o steel frame, né? Sim. E eu me pergunto, por que não alvenaria estrutural nessa casa? Sim. É uma casa, terminamos uma agora recentemente, estamos acabando, uma casa que começou a fazer a fundação dela em dezembro, né? A casa está pronta praticamente. Ou seja, em 11 anos, em 11 meses de 10, 11 meses de obra, você está com a casa pronta, né? E aí você vai falar assim, quanto tempo o steel frame vai economizar numa casa dessa de 11 meses?
2 meses, 3 meses, se muito? Sim. E ao longo do tempo, Vale a manutenção, Vale a vida pena, útil. Né? Será que 2, 3 meses? Numa obra que ia durar 2 anos, a obra vai durar 1 ano, você economizou 1 ano. Pô, às vezes pode ser que aquilo realmente seja fundamental, seja determinante para a escolha. Então, assim, eu acho que tudo você realmente tem esse senso crítico, né? Você analisar todas as situações. Logicamente, eu peso para o lado do sistema tradicional, que é o que eu domino. Eu vejo uma casa e falo assim, isso aqui faz assim, 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 assado, eu consigo ver a casa, eu consigo imaginar a casa sendo construída do início ao fim, de uma maneira muito simples, rápida, econômica, né? Eu já sei com quem eu faria o projeto estrutural, já sei com quem eu fazia o projeto elétrico e hidráulico, já sei a mão de obra que eu colocaria para fazer aquela casa, entendeu? Isso é um ponto muito legal de comentar, que assim, quando você trabalha com construção, você depende de muita gente que faça o processo. Você conhece muita gente que faz o processo. E existem algumas afinidades também por conta de trabalho. Por exemplo, vocês dois são um caso específico, né? Bom, a gente já faz um monte de coisa junto, você também, enfim. Você às vezes quer contratar aquele profissional porque ele é bom, ele vai te resolver o problema. Né? Então, muitas vezes o cliente acha que você está, não, eu estou tendendo aquele ou outro profissional. Assim, porque aquele cara é bom para fazer o serviço, nada mais. Né? E tem muito ruído. Você fala assim, não, às vezes o cara está querendo formar um grupo só dele, sei lá, tem algum, sabe? Às vezes ele vai ganhar passa dinheiro muita com minhoca isso. na cabeça do cliente. Vai ganhar dinheiro com isso, o cara vai ganhar dinheiro nas minhas costas. Exato. Então, assim, e existe um outro lado da história que você fala assim, não, às vezes você indica o profissional porque você realmente confia no trabalho do cara e você referencia. Aí você fala assim, pô, faz com aquele cara, né? Que nem alguns projetos que eu falo assim, carpintaria, porta, faz com o Júlio, conversa com ele. Assim, pode ser um pouco mais caro, faz porque vai valer a pena. Né? Será que é mais caro? Então, exato, porque você coloca no cliente não só... Você tira a certeza dele de que o valor que ele vai pagar para te entregar é o valor final daquele processo, daquele produto, e coloca o processo e a vida útil do que ele está fazendo também. Uma mesa de madeira dessa. Pô, quantos anos não dura uma mesa de madeira? Se você fizer uma de MDF, não dura 1/10 do que duraria uma dessa, por exemplo. Esse é um dos pontos também que é interessante, né? E também o cliente, ele ouvir os envolvidos, a nossa experiência, né? Exatamente. Eu passei a relação de batente para o cliente e tal, e recomendei algumas lojas para ele comprar os batentes. Muito bem. Sim. E aí depois, quando foi entregar, ele falou, vai entregar e tal. E não foi. E quem ia entregar não era nenhuma das que eu indiquei. Falaram, não, estava muito caro, eu comprei nesse lugar que está mais barato. Então, o batente tinha, acho que, 1/3 a menos da espessura do torcedor. Ele vai entortar. Agora, assim, então, vai fazer algo diferente do que o profissional recomendou para você? Pergunta antes, converse. Sim. Né? Não é que eu vou brigar com você que se você não está preso. Não é necessariamente. Mas entenda o motivo. Tem um motivo. Né? Eu indiquei o Júlio não porque eu gosto mais do Júlio. E, infelizmente, existe muito no nosso segmento aquela ideia, não, porque eu vou indicar o Júlio porque o Júlio vai me dar uma grana, então eu estou forçando a fazer com o Júlio. Então, nada disso. É um pouco quebrar essa situação de mercado, porque acaba virando todo nossa, porque não? E não é, no dia a dia. Ele é melhor. Exato. No dia a dia não é um ventilador de cabeça, isso. Domina, tem capricho, termina de fazer o serviço, já limpa a obra, né? Exatamente, né? O cara que entra e limpa a sua própria sujeira, né? Nenhum prestador de serviço está livre de errar. Nem o claro pior que às vezes a pessoa escolheu por ser o orçamento mais barato e por estar fornecendo às vezes um batente de péssima qualidade, nem o melhor que vende muito acima do que deveria. A questão até que o Daniel trouxe de trazer parceiros e tal, é que ele sabe que se eu fornecer algum serviço e ele der problema, não vai ter dor de cabeça. Eu não vou bloquear o contato, eu não vou sumir, eu não vou abandonar a obra. Eu, às vezes, chego a tomar prejuízo em alguns serviços, mas eu vou ter que ir lá buscar, vou ter que entregar outra peça, Faz parte. Vou ter que pegar uma mesa e fazer um reparo nela, que às vezes tire praticamente todo o meu lucro. Dessa peça. Inclusive o arquiteto também tem situações assim, não é só... Mas numa situação como essa, eu prefiro perder o lucro e entregar um produto que não apresente mais problema, porque a madeira climatizou agora e tal, e que o cliente lembre de mim pensando como funciona como um prestador de serviço que honrou com o seu trabalho e entregou, do que ficar com o lucro do produto e ter o meu nome na praça
como alguém que não fez o seu devido pós-obra, que abandonou e tal, porque as notícias boas, a boa indicação corre, mas a ruim voa. Pior que pólvora, né? É muito mais rápido uma notícia ruim a seu respeito se espalhar do que uma boa. Exatamente. Então, vamos tentar manter pelo menos um grande percentual de bons conceitos, né? Não vou falar na totalidade, talvez, mas uma grande parte de bons conceitos para conseguir... E é aquela situação, você falou, ninguém tá isento de errar. Não. Tipo assim, cara, errei, fiz merda, sabe? Você tem que, às vezes, falar assim, cara, vamos resolver. Errar faz parte. Eu já teve situações que você fala assim, quanto mais você tenta ficar naquele, não, nossa, né, justificando, você não, deu problema, eu errei, vamos resolver? Você mantém a sua credibilidade com o cliente, muitas vezes até fortalece, quando você é direto e honesto. Você fala assim, cara, deu um problema, vamos resolver, como a gente pode resolver? Ah, teve um prejuízo, tá? O que a gente consegue ajustar? Um cede daqui, outro cede de lá, a gente consegue resolver muitas vezes. Na verdade, eu acho que a indicação, né? Nosso trabalho, ele vive basicamente de indicação de um pro outro. O seu não deve ser diferente, o seu também, né? 100%. Né? Então, assim, e é mais, não só do que você entrega, de como você resolve com o problema. Que nem você falou, pós-obra é muito importante, é fundamental. Isso diferencia muito. Né? E ao longo do processo, teve algum problema? Que problema acontece? Sim. O que é o nosso trabalho se não resolver o problema? Nós resolvemos o problema. E uma obra não é indústria, né? Não. Você tem a garantia, você tem que dar a mesma garantia que a indústria tem, só que sem todas as condicionantes de ambiente. É uma indústria. É uma indústria. Artesanal, totalmente. Exatamente. Acho que está muito mais sujeita a intercorrências do nós que falamos uma da linha de indústria da produção. construção civil, né? Realmente, né? De fato, somos uma indústria, mas uma indústria feita literalmente de artesãos. Artesãos, na mão. Né? Tudo feito na mão. É manual. Tudo basicamente manual, né? O que você tem de pronto na obra? Esquadria, tubulação, mas a tubulação depois você tem que colar na mão, enfim, é tudo. Né? E é uma das coisas que, assim, o arquiteto, por isso que eu coloquei o arquiteto raiz, né? Se a gente brinca e tal, né? Mas, assim, o arquiteto é o mestre de obra antigamente. Né? Se você for aí nos primórdios da profissão, né? Era o cara que dominava a técnica, só que ele chegou num outro ponto que ele ensinava as pessoas a fazer e gerenciava o processo de execução. Né? E desenhava, né? Então, desenhava tendo consciência de todo aquele processo, implantava e passava o conhecimento, né? De artesão, enfim, né? De profissional, de artista para o aprendiz, assim, digamos assim, né? Por bagagem. Por bagagem. Experiência. Exato, por bagagem. Não é por sala de aula, é por bagagem. Exato. E hoje a gente tem um processo de arquitetura completamente diferente disso. Né? Que é uma das coisas que eu quero dar abertura para vocês realmente falarem as dores que acontecem disso. Porque eu sou um cara que eu procuro me esforçar a fazer bons projetos, a entender o sistema construtivo da madeira. Eu quero saber como que ela funciona. Ela vai rachar, não vai? Por quê? Primeiro, para eu saber projetar. Segundo, para eu saber justificar para o cliente. Terceiro, para como a gente resolve se tiver algum problema. Né? E essa abertura que eu acho que é importante, assim, né? Trazer... Vocês que executam isso, estão na linha de frente, que vocês tomam a pancada direto. Né? Então, assim, como que vocês sentem o mercado nesse sentido hoje em dia? Principalmente em relação aos arquitetos. Assim, a questão não é que nem criticar, é assim, aonde vocês, arquitetos, têm que ficar mais atentos para facilitar a obra, facilitar o nosso dia a dia, facilitar o processo, ficar mais barato e o cliente ficar satisfeito, porque o cliente vai ficar satisfeito com o seu projeto. Se o seu projeto estiver bom, ele vai gerar um impacto positivo em todo mundo. Né? Como que vocês... assim, é um espaço aberto mesmo, vocês comentarem, o que vocês acham? Assim? Onde o arquiteto tem que melhorar? Você trouxe o exemplo do mestre de obra, então a gente pode fazer um divisor assim, da fase em que uma pessoa pegava uma obra para administrar, mesmo sem conhecimento de sala de aula, sem diploma e tal, um cara que é o raizão mesmo, que às vezes aprendeu a construir com o pai, porque trabalhava lá com 13, 14 anos de ajudante e foi pegando os macetes. Então, ele aprendeu todo o processo construtivo. Sim. E por tudo que ele viveu nas décadas passadas, também ele está pouco sujeito a errar. Exatamente. Mas, talvez ele saiba construir só daquele jeitinho e se for fugir muito do nicho dele, fugir muito dos padrões que ele usa, ele também não esteja sujeito a se expor. Entendi. Eu acho que, basicamente, é isso que difere. E não é desmerecendo nenhum dos dois. Cada um tem um estilo diferente de projetar e de construir. Um mestre de obras que vem mais de uma construção convencional e que não se expõe muito a riscos. Sim. E do arquiteto, que aprendeu muitas vezes, terminou o 2º grau e foi ali com 17, 18 anos porque o sonho dele era projetar. E eu tenho casos de amigos que
que são arquitetos formados, que foi bate pronto. Eu quero ser arquiteto porque eu gosto de desenhar, eu gosto de projetar, isso é um sonho que eu tenho, assim como um veterinário, como um médico e tal, às vezes vem de criança, vai para uma sala de aula, estuda por vários anos, assim como você estudou, se capacita, vai ter na ponta da língua qualquer resposta a respeito de projeto, mas não vai levantar o parafuso. Vai manjar de projeto de uma maneira, de aplicativos e tal, que eu tenho zero paciência para abrir aplicativo. Sim. Às vezes o cliente me pede um projeto, eu abro o caderno, eu desenho um móvel no lápis, tiro uma foto e falo, é isso que você quer? Sim. É isso. Não estou falando que eu estou certo, mas é o jeito que eu tenho feito, porque funciona. A pessoa sabe o que eu quero e no processo também eu mando uma foto. Você quer dar uma passada aqui para ver como é que está ficando? Vem lá e tal. Aumenta isso aqui, diminui isso aqui, eu não gostei dessa cor, você pode mudar? Mudamos. E até em casos que entrega que a pessoa é raro, mas diga, isso aqui poderia ser diferente. Vamos adaptar, vamos mudar, porque o principal é que fique do agrado, o resultado final fique do agrado do cliente. Mas aí a questão, o arquiteto ele passa anos estudando ali numa sala de aula, aprende muito. E muitas coisas que eu mesmo, todos esses anos na construção civil, não sei. Sim. Mas quando ele pega aquela bagagem acadêmica dele e traz para a obra, porque tem casos de pessoas que estão na obra já durante a formação, mas muitos que se formam e não têm a vivência de obra. Né? Não sabe, não tem a vivência de pisou obra. Numa obra. Não sabe a sensação, às vezes, de pôr um sapatão no pé e pisar na obra suja ali e tal. E ele vai passar muito tempo ainda, depois de formado, aprendendo com a construção civil. Né? Ele vai aprendendo no dia a dia e, principalmente, quando ele ouve de pessoas com bastante background, com bastante bagagem, o que dá e o que não dá certo. Eu acho que basicamente isso. O arquiteto, ele tende a ser mais audacioso, às vezes até demais, né? Saber criar, saber ousar. Sabendo criar e fugindo saindo da zona de conforto, saindo dessa caixinha para inovar, porque as pessoas hoje, elas não... principalmente quem tem um bom capital para construir uma casa de alto padrão, ele não quer mais as coisas convencionais. Como eu disse, ele quer uma porta maior, ele quer, às vezes, uma área gourmet que abra toda, que sabe, integração que não tenha, com a paisagem. Ele não quer um pilar no meio da sua churrasqueira. Então, você tem que pensar numa estrutural muito maior, muito mais resistente. Tal. É aí que eu acho que esse diálogo do arquiteto, projetando bem, mas ouvindo o quem profissional. Executa, né? E aí, se for esse caso, às vezes, que não tem um mestre de obra que toca tudo, aí você vai ter que ouvir vários profissionais. O marceneiro que diz que não vai dar para fazer daquele jeito, o pedreiro que questiona uma questão estrutural e tal, e por isso que, de novo, sem querer ser repetitivo, diálogo. Diálogo, acho que é a peça-chave. Quanto mais gente tiver compartilhando uma obra, né, uma área de trabalho ali, um pátio de obra, maior tem que ser o diálogo, porque senão, em algum momento, vai sair uma cagada e vai começar, tal pessoa foi responsável, não, mas eu não sabia que seria assim. Sim. No colo de alguém vai estourar a bomba. Né? Eu acho engraçado, eu nunca esqueço de uma situação que eu vivi com seu irmão, né, que teve um cliente que estava fazendo o projeto de interiores da casa dele e tal, né, e aí tinha um pergolado no fundo da casa, né, que ele queria tirar fora, né, você lembra desse pergolado? Vamos discorrendo. Bom, fez a casa e tal, e o cliente falou assim, não vou jogar fora tal. Você não quer, Daniel? Eu quero, claro, né? Madeira boa, né? De qualidade, não se joga fora madeira boa, né? Eu falei assim, bom, beleza, né? Aí eu liguei pro seu irmão, falei assim, cara, você consegue tirar esse pergolado aqui pra mim? Não, consigo, não sei o quê, como que tá? Mandei umas fotos, ele disse, não, beleza, pode ser que eu tiro. E a gente chegou na obra, tava lá, antes do seu irmão chegar, a gente lá, o cliente, eu, o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro, assim, cara, como que a gente vai tirar esses caibros? Tem um caibro que ele estava chumbado no muro de divisa, né? Encostado na parede, no canto, nos 4 cantos da divisa da casa, né? Eu falei assim, cara, como que a gente vai arrancar? Uma madeira de 20 por 20, né? Era os pilares. Aí você fala assim, cara, o que eu faço com esse negócio, né? Eu falei assim, tem que quebrar em volta. Aí o pedreiro pegava, quebrava. O engenheiro estudava como que ele ia quebrar um muro em volta para poder cortar, abrir o espaço, né? Eu falei assim, caramba, né? E a gente não sabia o que fazer, simplesmente não sabia o que fazer, né? Aí o João chegou lá e falou assim, não, peraí. Desceu ele sozinho, catou a motosserra, passava a motosserra na parede, cortava, assim, arrancou o pilar em 5 minutos. Eu falei assim, cacete, como que o cara conseguiu? Aí você fala assim, ele teve atitude, catou lá, pegou e levou embora. Você fala assim, e depois montou o pergolado em um dia.
Eu já fiz pergolado. Eu e meu irmão, quando a gente era moleque, a gente fazia, né? Montava. Eu sei o trabalho que dá pra fazer. Ele montou um pergolado no escritório em questão de, sei lá, um dia ele foi lá e montou tudo, deixou prontinho, colocou a telha. Eu falei assim, caracas, que eficiência. Você fala assim, meu, isso tem um valor, né? Isso tem um puta no valor. Exato, que é um especialista. Você fala assim, você tem que tirar o chapéu, assim, né? Aí ele cobra R$2.000. Nossa, o cara ganha 2 pau por dia. Com certeza os primeiros não foram tão rápidos, né? Exatamente. Mas Mas pra ele chegar e falar assim, olha, eu sei o limite da minha motosserra, se eu encostar ela um pouquinho na parede, não vai danificar. Ele vai, pum, encaixou, colocou uma cunha, puxava pro lado de cá, com força bruta, porque é bruto, madeira é bruto, não é um negócio que é, sabe, tipo... Minucioso, não é igual montar um lustre, né? E esse é um dos papéis também. Cada um na obra também tem um jeitão de trabalho, não tem? Assim, você tem que coordenar. O cara que é sapatão, vai lá, pisa no concreto, o outro não, que vem o azulejista, que vem tudo impecável, bonitinho, coloca as coisas, né? Você tem... Cada serviço tem suas particularidades e as pessoas que exercem, aqueles que fazem, têm também as suas particularidades, né? Tem o que é mais rápido, tem o que é mais limpo, tem o que é mais organizado. Tem cara que é completamente desorganizado, mas faz um serviço maravilhoso. Maravilhoso. Você limpa a bagunça do cara só para ele fazer, né? Entendeu? Então, você entender esse processo, né? Saber o processo. Mas o que você estava falando, né? Do que a gente pode puxar a orelha do arquiteto. Eu acho que aquilo que a gente já até falou aqui hoje é você ter conhecimento de como vai ser feito. Conhecimento de material de construção. Né? E pensar também na durabilidade daquilo. Né? Eu estava acabando uma obra que a gente estava fazendo, e uma casa atrás, assim, né? Uma casa mais no alto, ela estava pronta, o estilo hoje, né? Contemporâneo, caixotão ali feito e tal, né? E aí, enfim, estava quase pronta, enfim, estava rebocada por fora, e aí eu vi que o pessoal foi fazer uns elementos com gesso acartonado, com drywall, usou placa cimentícia, ok. Mas a ideia era assim, a janela ficava no fundo, ele aumentou, como se ele fizesse um contorno, uma caixa, borda, né? uma borda mais largo, tal, né? Entendi. Cada borda dessa, mais ou menos, o tamanho da televisão. Tal. A hora que eu vi fazendo aquilo, eu falei, isso vai dar merda. Eu falei bem empreiteiro. Eu falei, por quê? Cara, onde ele vai encostar essa placa na parede, ele vai depender de um PU. Eu não sei nem se passaram, tá? Mas, cara, ele vai colocar a placa. Mas a placa é a prova d'água. Ok, mas ele vai encostar aqui, esse PU vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas chega uma hora esse PU vai vencer. Vai infiltrar, e a água vai infiltrar. O PU é tipo uma cola de vedação, Isso, o PU, né? O famoso Sikaflex, né? Cara, e aquela caixa vai encher d'água, depois vai pingar. Eu falei... Batata, né? Aquilo lá aconteceu mais no começo da obra, a gente tô lá há bastante tempo, né? Sim. E eu falei pro rapaz, e aí, pô, André, você tem bola de cristal? Eu falei, cara, não é bola de cristal. Não é bola de cristal. Eu tô vendo o problema. Eu falei, eu sei, isso vai acontecer. Eu falei, isso não era para ser feito dessa maneira. Isso era para ter sido já pensado no projeto de estrutura, de alvenaria, já era para ter sido feito de alvenaria. Fazer de drywall é fácil? Claro que é. Sim. É rápido, mais barato. Mas tá aí, ó. A casa mal tá pronta. Né? Um ano o negócio tá caindo. Você percebe que aquela caixa ela já tá toda com marca de umidade, água pingando, né? O material pode até estar íntegro, porque é um material que resiste à água. Sim. Mas a água está entrando, está acumulando. Não resolveu o problema, né? Criou um outro problema. Exatamente. E aonde que nasceu isso? No projeto? Provavelmente. Sim. Provavelmente. Posso também... não é difícil pensar que o projeto do arquiteto, talvez ele nem pensou em como executar, e quem fez a obra falou, não, eu vou fazer desse jeito. Está errado. Sim. Ou então o arquiteto não pensou, né? Eu não sei, também a ideia não é apontar o dedo. Não, mas é importante entender, porque é onde a gente sabe como melhorar o processo. E eu, como profissional, se pega um projeto daqui e fala assim, cara, isso aqui não vai funcionar. Eu falo para ele, isso aqui você vai ter problema, né? Mas vocês falam para o arquiteto, você fala assim, cara, isso aqui vai dar problema. Como que é a receptividade disso? A maior parte das pessoas ouve, não ouve? Aí, assim, é dor de dia a dia mesmo. No nicho em que a gente está inserido e com a maior parte dos profissionais que a gente trabalha, é difícil hoje a gente trabalhar com pessoas que faltam um pouco. Geralmente são arquitetos mais velhos, tal, pessoas já com uma grande bagagem, assim como você tem. Sim. Então, acontece muito menos. Você quase não tem isso daí, porque já tem o bom senso no projeto. Entendeu? E quando acontece, e assim,
quando o projeto chega no escritório para você orçar, você tem que tomar cuidado também com o que você fala. Primeiro, eu começo a criticar um projeto, né? Para o cliente não entender que eu estou falando mal do arquiteto dele, né? E outra, eu também eu não estou aqui para falar mal do arquiteto dele. E o arquiteto, às vezes, não consegue resolver tudo. Isso é importante, né? Deixar claro. Ele está me procurando justamente para ajudar a resolver o problema dele, né? Então, ó, eu estou procurando a construtora, eu estou procurando a equipe, tal, a engenharia procurando engenheiro para ajudar a dar a solução, sim. Exatamente. Não tenha dúvida. Exatamente. Mas, às vezes, a solução não é fazer o que está no projeto, é fazer de uma maneira diferente. Então, eu falo, olha, isso aqui, se fizer dessa maneira, ó, se fizer essa casa com essa caixa de acartonado aqui, vai dar problema, né? E eu vejo hoje, como você falou, o pessoal querer fazer algo ousado, né? E aí pensa nessas soluções, porque... fazer isso, né? Quando você mostra algo ousado para o cliente quer, mas vai ficar caro. Não, a gente faz de uma maneira aqui que não fica caro. Não fica caro, mas quanto tempo vai durar? Né? Uma casa é feita para durar 10 anos? Para durar 20 anos? Não, não é feita para durar 20 anos. Né? No mínimo 50 para mais, né? Eu acredito. E você, como engenheiro, tem situações que você fala assim, cara, eu não posso colocar esse tipo de viga, tem que ser aquela. Você tem que ser categórico, né? Você fala assim, senão vai cair a casa, vai matar alguém. Sim. Tem uma responsabilidade muito forte atrelada a isso. Tem coisas ali que você não pode abrir mão. Então, o projeto, se eu achar que aquele projeto estrutural não é um projeto que está 100%, que vai das duas, eu vou falar para a pessoa, então às vezes é preferível você falar, eu mando fazer um projeto... Sim. Ou você fala com o engenheiro, assim, ó, cara, recalcula isso aqui e tal. Existe essa liberdade? Tá vendo? Porque então, você, como engenheiro executor, também questiona o engenheiro projetista, não? Sim, só que assim, as pessoas com que eu trabalho, não é só um, né? São vários parceiros, né? Sim. São pessoas que você já tem um relacionamento. Sim. Você tem liberdade, enfim. E não só isso, pessoas com uma experiência, não acontece isso. Entendi. Entendeu? Você não projeta um dormitório com um e-mail por e-mail. Entendeu? A não ser que seja uma cela. Não é? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Para dormir de pé. Me chama fazer um presídio, não sei. Vai dormir de pé, né? Então, sabe? Então, é isso que eu estou querendo dizer. É o mínimo, né? Sim. Então, no nicho que a gente está inserido, esse mínimo já acontece, né? Então, eu não preciso ficar falando para o projetista e tal. E quando vem algo pronto de alguém que você não conhece, como que você chega para um e falar, eu acho que o seu projeto é errado. Eu acho. Sim. Não, você não fala que você acha. Você tem que embasar. Você tem que ter certeza que tem algo errado e falar, olha, isso não vai dar certo. E aí, para eu ter certeza, então eu vou recalcular o projeto. Aí eu vi que está de errado. Então eu vou ligar e falar, olha, o seu projeto está errado, você tem que fazer outro. Sim. Você não vai fazer isso também. Né? Então você fala para o cliente, olha, esse projeto, por conta disso, dos elementos, eu acredito que seja melhor contratar um novo projeto. Sim. Entendeu? Se a pessoa não soube fazer direito a primeira vez, ela vai fazer direito agora? Justo. Não vai. Né? Isso volta daquilo que a gente estava falando, né? Desse feeling, dessa questão de você lidar com tudo isso. Né? Isso é algo que está começando antes até de você começar a obra. Quando você ainda está conhecendo o cliente, você ainda está namorando, antes de casar, né? Você ainda está namorando, vendo, então tem que tomar cuidado com o que Quando está namorando, tudo é bonito, né? Aí depois que você casa, você começa a falar, não, cara, o cara não deixa o sapato na mesa ali, não sei o que lá, né? Você começa a ver nos... Só que há sinais, né? Não, claro, com certeza. Então é aí que você tem que tomar cuidado, já identificar esses sinais e ver se você vai conseguir consertar, melhorar aquelas coisas lá, entendeu? Brinquedo não. E tem, às vezes, aquele projeto, aquela obra, aquele cliente que aparece, em que você orça tudo tal, mas você não... Tem alguma coisa que você sente. Você não coloca energia para... Não, se eu pegar, ok, mas... Sim, entendi. E sempre dá certo, você acaba não pegando, né? É engraçado, né? Para estender um pouco a ideia ali, né? Exatamente. Mas esse dia a dia, assim, eu sou um arquiteto que eu procuro entender e vivenciar a obra para projetar melhor. Eu acho que não tem escola melhor do que a obra, né? Tanto que eu, assim, fui um arquiteto que, assim, entrei na faculdade, meu irmão já é arquiteto, passei alguns anos na faculdade, né? São 6 anos de faculdade. Só que, assim, a vivência não é a mesma coisa. Quando a gente fez o Dom Giuseppe, cara, foi 4 meses de obra que valeu por 2 anos de faculdade. Eu estava pensando 2 anos de faculdade. Nisso. Você vê o pedreiro, o fulano, o ciclano, viu tanto, assim, cara, como esses caras são foda, né? Tipo, eu tiro o chapéu justamente por causa disso, né? E aí, o intuito do arquiteto raiz não é ficar naquela, no intelectual, não, é prática, dia a dia. É ver quem realmente resolve o problema, né? Que é com quem você pode contar, no final das contas. E isso é uma cadeia, né? Parte do processo como um todo ali, né?
Mas e tem alguns causos mais divertidos? Tem também, né? Conta os causos divertidos aí. Tem, assim, eu particularmente, eu trabalho para o meu irmão, né? Então, Sim. o que a gente tem feito nos últimos anos é se dividir um pouquinho para conseguir atender uma gama maior de clientes e tal. Ele me apoia, eu apoio ele. A gente vai, às vezes, por exemplo, a área mais de movelaria fica para mim. Às vezes acontece, tipo, tem um pergolado grande para montar ou tem um forro muito grande para montar. Você pode ir lá montar para mim? A gente faz, inclusive, trocas de serviços. Sabe? Como é que está a sua agenda? Como é que está, então? E a gente conhece muita gente. Mas nessa questão de arquitetos, relacionamento com arquitetos, a gente, no geral, tem trabalhado com pessoas de confiança. Não é que cada dia aparece um arquiteto novo querendo fechar um projeto com a gente. Você vai estreitando o laço. Não, você estreita o laço com a pessoa, então você sabe que você já trabalhou numa outra obra com ela. As nossas execuções são geralmente rápidas, né? Sim. Então, numa casa que às vezes o André passa 8 meses a 1 ano, tem casos de casas que tem pouco trabalho em madeira que eu trabalho 4 dias. Sim. Então é muito rápido, é vapt-vupt. Eu vou lá, monto um deck, um pergolado, a movelaria é entregue, não tem que ser instalada no local, eu estou indo embora para outra. Às vezes ele pode estar trabalhando em simultâneo em mais de uma, acontece com a gente, né? É outra dinâmica, você tem vários... Preciso que você venha aqui dar uma olhada, dar uma ideia aqui e tal. Sim. Então, no geral, as nossas execuções são rápidas e muitas em quantidade. Mas não quer dizer que a gente trabalha para muita gente diferente. Entendi. Essa semana eu recebi um contato, uma mensagem de uma arquiteta que eu sabia que eu já conhecia ela pelo simples fato de ter o contato dela salvo, mas eu não lembrava nem quem era. Sim. Aí eu comecei a tentar lembrar do sobrenome, subir a conversa para lembrar de onde eu executei serviço para ela. E isso me trouxe uma sensação muito gratificante de falar, pô, ela lembrou de mim de novo, ela precisa de mim, né? Sim. Depois de mais de 2 anos que a gente trabalhou junto. E o oposto também ocorre. E ainda bem que eu não tenho, mas eu não tenho muitos casos negativos de falar aqui para muito menos desmoralizar arquitetos. Mas teve um caso em si que ocorreu no fim de 2020 que, assim, tirou a minha paz. Tirou a minha paz porque era um relacionamento que eu tinha com a pessoa já fora dessa obra. E ela me chamou, Júlio, vem dar uma olhada aqui, tem deck pergolado, tem um serviço aqui para você fazer. A cliente é amiga minha também, a gente foi lá, ela tinha um projeto, eu analisei o projeto à distância primeiro, fomos lá, em loco, para ver o que precisava ser feito. Um pergolado grande, com umas vigas estruturais bem longas, um deck e um ripado para um orquidário. Tranquilo o serviço. Uns bancos em volta de uma fogueira e tal. Beleza, no projeto em si, teve uma única questão que eu questionei, que era uma viga que o pergolado ele virava e descia na parede. E uma viga que tornava a passagem, a lateral da casa tinha um recuo de 1,5 m, e colocando aquela viga você tinha uma passagem de 70 centímetros. E eu aconselhei a não usá-la. Porque você tinha até uma questão, às vezes precisa passar com móvel, precisa fazer uma remoção de alguma coisa. Não coloca essa viga aqui. Primeiro que ela não tem nexo com nada aqui, ela não combina com nada. Vamos passar ela direto, conforme as outras. Então, todas se direcionam até o muro e descem. Beleza, tá ok, muito bom e tal. Quando na execução do projeto, eu fiz conforme a gente havia combinado, e isso não estava registrado em nada, isso foi de boca, né? Então, o meu orçamento, eu procuro detalhar para me proteger também, da seguinte forma, um pergolado com tantas vigas, a medida da viga é tal, as vigas descem na parede, são chumbadas ao chão, são fixadas, a distância média entre as vigas é tal, mas detalhes técnicos não são expostos no projeto, porque isso vira uma sopa de letrinha, principalmente para o cliente, que muitas vezes é leigo. Quando da execução do projeto, ela já havia conversado com a cliente para fazer aquilo. E eu contestei, por conta do vão. Talvez eu poderia ter feito do jeito que ela queria e deixado lá e não ter interferido nisso. Mas você quis a melhor situação também. Mas ela, quando foi conversar com o cliente, ela colocou no meu, vocês sabem o quê, né? Sim. Tipo, me culpando, dizendo que foi um erro de projeto e tal.
se eximindo de culpa qualquer, Mudou né? o projeto. E no fim das contas, quando eu passei para resumir um pouco a história, quando eu passei a conversar diretamente com a cliente, ela não tinha se incomodado com aquela forma de execução. Na verdade, Entendi. era a intermediária, capricho dele, era a né? arquiteta que estava incomodada por eu ter contestado o projeto dela. Então isso que é um dos pontos, né? Eu por alguns, tipo, num período ali e tal, ficou daquele jeito, ficou excelente o projeto, Sim. mas eu fui posto em xeque a minha experiência naquilo, como se eu tivesse querendo passar por cima da autoridade dela na obra. Quando a gente se desentendeu, ela demonstrou um desequilíbrio emocional tremendo, a gente brigou na obra e ela falou que não ia mais administrar nada relacionado ao meu trabalho. Estabeleceu-se um clima ruim, porque ela administrava todo o restante da obra, né? Sim. Então eu tinha que conviver com uma pessoa que tinha discutido comigo e que não encarava aquilo como um simples falta. Uma melhora, né? Foi, na verdade, uma falha de diálogo, né? Foi uma falta de diálogo que ocasionou aquilo. E logo em seguida eu fui conversar com a cliente, expliquei para ela toda a situação. E ela disse, não, eu gostei desse jeito. Tá ótimo para mim, não tem nada de errado. E eu disse, você quer prosseguir com o projeto, fazer o restante, orquidário, deck e tudo mais? Não, eu quero que você continue aqui e faça todo o trabalho. Ok, então o que a gente vai ter que fazer? Tratar diretamente. Sim. Eu com você. Eu vou seguir de acordo com o que estava projetado, te explico tudo, mas eu não vou mais ter esse relacionamento com o intermediário, porque ela não quer mais tratar comigo. Chato, porque depois disso eu honrei com tudo. Eu lembro que o último dia que eu fiz a aplicação de verniz no deck era 23 de dezembro de 2020, era nas vésperas de festas, porque também, quando eu ia lá montar serviço, a pessoa estava lá e aconteceram 2 casos de eu ir para montar meu serviço, não vai montar hoje não, porque o pedreiro tem que trabalhar aqui. Sabe? E aí que entra um pouco no que a gente falou. Se você começa a encarar as pessoas numa mesma obra como rivais, como adversários, acabou o clima. E naquele momento, eu conversei com a minha hoje esposa, mas com a minha namorada na época, eu falei, eu não tô sem estrutura emocional para lidar com isso. Só de pensar que amanhã eu tenho que ir para lá, me incomoda, me causa estresse. Você não trabalha feliz, né? E aí eu falei, mas eu vou honrar e vou seguir esse projeto até o final. Mas ocorreram 2 casos em que eu fui lá para executar e não, você não pode montar hoje porque o pedreiro está fazendo a escada aqui, você não vai passar por aqui. E o pedreiro podia muito bem fazer outro trabalho e fazer a escada no dia seguinte. Então, estou tendo a liberdade de falar isso porque não tem ninguém sendo exposto. Mas é importante um falar caso, isso. Eu acho que a gente pode falar tudo da teoria, da arquitetura, da construção, mas um caso vivo de que faltou diálogo, né? Faltou tolerância também das partes de falar, olha, beleza, a gente teve um impasse aqui, mas o resultado final foi alcançado porque a cliente gostou do resultado. Vamos seguir, vamos dar andamento. E eu tive que engolir sapo para tolerar aquele convívio pesado, aquele ambiente pesado, de não, você não vai trabalhar aqui hoje, deixar o material ir embora, para chegar no último dia e falar, graças a Deus eu acabei. E depois eu fui chamado diretamente pela cliente para fazer novos serviços na casa e tive a triste notícia nessas próximas vezes, montando painéis para orquidário e tal, que posteriormente essa arquiteta cobrou, inclusive, comissão, reserva do cliente que não estava prevista. Olha só. Então, isso me incomodou mais ainda, gente, né? Porque a gente teve um distrato no andamento da obra, mas conseguiu concluir, conseguiu entregar para o cliente o que ele esperava, tanto o meu trabalho... Atrapalhou o serviço, de fato. Né? Sim, mas assim, pelo menos eu tenho um bom relacionamento com a cliente hoje, fiz manutenções para ela e tudo mais, então... Acho que isso é um caso... na obra, a gente sabe, gente é gente em qualquer lugar, né? Seja na obra, seja na rua, às vezes o cara para no trânsito, o cara né, se desentende, né? Mas é importante ter essas experiências, esses testemunhos, porque... É quando a gente também percebe como a gente pode melhorar. Sim. Né? Então, ouvir e falar assim, olha, da próxima vez o cara falou assim, o fulano falou isso, deixa eu pensar se realmente faz sentido. Né? E muitas vezes a gente que lida com centenas de profissionais, né, na obra, você tem que dar a resposta muito rápido. Às vezes você não tem tempo de falar assim, putz, será que isso é a melhor situação? Não é? Né? De respirar e falar assim, tá, e agora? O que eu faço? Esse é um negócio que precisa da minha atenção 100%, é simples, eu posso mandar para frente, porque às vezes acontece de você deixar para frente alguma coisa que você achava que não ia dar problema, só que você não pensou direito, né? Eu passo isso direto na obra. Assim,
Tá, se eu tivesse 5 minutos a mais respirado fundo e não mandado na nossa ansiedade de resolver coisa, não sei o quê, teria evitado um problema, por exemplo. Isso acontece provavelmente com você no dia inteiro, no dia a dia, não? Acontece. Às vezes você tem que sair do problema, né? Dizem que para enxergar a ilha, você tem que sair da ilha, né? É verdade. Então não adianta. Tem a hora que você tem que sair ali do olho do furacão, Do vulco-vulco ali, né? Do vulco-vulco, entender. Mas, por isso que quando você está trabalhando sempre focado, enfim... E a obra não é uma coisa que acontece num dia. Né? No seu trabalho, você fica 4 dias na obra, né? 5, uma semana. Quando é rápido, né? Quando é rápido, né? E a gente que está no geral ali, então assim... E você está focado naquele trabalho, sim, então você começa a prever as coisas, né? Lógico, você não consegue prever tudo, evidentemente, né? Tem dia que não está previsto em uma equipe na obra, você chega lá, tem 4 equipes trabalhando, que deu errado lá, eu vinha para cá. Ok. Aí eu falei, pega a senha para falar comigo. Às vezes tem dia que na obra tem tanta gente para falar com você que fala, tira a senha ali e aguarda a sua vez, né? E aí... Eu conversei com ele primeiro, não tá certo, vai fazer o seu serviço. Aí daqui a pouco chega você, caramba, bicho, Júlio, não vai poder fazer. Né? Questiona uma coisa que faz sentido, né? Só que também eu não posso, Júlio não vai fazer, não. Júlio, vem cá. Como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer, né? De novo, aí traz você, olha, eu tô... Então, assim, conversando, dialogando, né? Sim. Eu acho que esse que é o... o problema é quando falta humildade e quando falta educação. Aí vai longe o negócio, né? Ou não, né? Ou então sim. já rompe, já... Exato. Esse é o... Infelizmente, às vezes isso acontece, né? Às vezes com um profissional, com um cliente, né? Eu, enfim, não me lembro de uma vez eu ter estourado e agido. Já aconteceu o contrário, né? As pessoas estourar e tal. Eu falei, não, vamos até porque não é produtivo, né? Não. Vai continuar o problema, só vai piorar o clima. O objetivo sempre é finalizar a obra, sempre. Né? Então, como você falou, você engole, você faz de conta que você não viu, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, a gente sabe que fazer as coisas, executar, é desgastante. Né? Você lida com várias pessoas, cada uma, às vezes o cara acordou com o pé esquerdo, brigou com a mulher, ele vem descontar no na obra e assim por diante, né? E esse processo, ao longo de muitos anos, gera um desgaste, assim, né? Eu imagino. Como que vocês, sei lá, se refrescam desse desgaste e falam assim, cara, tô motivado, vou fazer um negócio diferente. Como que você fala assim, cara, puta, esse é um novo desafio, não é mais uma mesinha comum, sabe? Como que vocês se mantêm nessa saga por querer fazer melhor, de querer melhorar? Existe algum valor intrínseco ali? Como que vocês pensam nisso? Assim? Acabar uma obra é uma coisa muito gratificante. Né? É um processo, eu acho que assim como quando você termina um pergolado, um móvel, quando você termina um projeto, e você também trabalha com obra, então você sabe. É algo gratificante, né? A gente fala, a obra é que nem um filho. De certa maneira, não tenha dúvida, né? Porque você vê literalmente do projeto, você vê crescer né? E até quando se forma na faculdade, né? Exatamente. Então, é algo gratificante. Isso me deixa... Isso me dá muito prazer. Essa gratificação motiva, então. Não tenha dúvida. E assim, eu acho que você também tem que entender assim, o que está errado no processo. Eu adoro o que eu faço. Uhum. Sinto prazer em trabalhar naquilo que eu faço. Sim. Lógico, nem tudo são flores, né? Mas qual que é o problema, né? Às vezes o problema está em você e às vezes o problema realmente está numa pessoa, numa equipe, alguma coisa que está destoando daquele contexto ali. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa equipe maravilhosa, enfim, que todos que estão envolvidos no processo ali, todo mundo, cara, do ajudante ao pedreiro, ao eletricista, ao encanador, todo mundo que está envolvido, todo mundo alinhado, cara, e todo mundo com o mesmo propósito. Legal. E quando vem alguém novo que entra na equipe, eles têm toda a liberdade e usam essa liberdade para falar, ó, esse não serve. Ó, esse cara aqui não é não tem nossa filosofia. Que legal. Essa laranja aqui. Essa cultura dentro da obra, vocês dão liberdade para quem está lá, desde do ajudante. Fala assim, ó, esse cara aqui pode atrapalhar. Então. Ó, esse aqui não vai dar certo. É a maçã podre, né? É a maçã podre, exatamente. Então já tira a maçã antes da maçã podre. Porque não é que ela vai apodrecer a caixa. Sim. As outras vão querer ir embora. Entendeu? Entendi. Eu já, mais uma vez, não é. Às vezes eu falo, eu tô com dificuldade de contratar um encanador.
Aí eu tinha arrumado um cara tal, fui conversar com o meu empreiteiro e falou assim, se você contratar esse cara, eu vou embora. Ô, louco. Na lata, sim. Na lata, né? Mas por quê? Daí ele me contou, né, uma história que já trabalhou junto com ele, e que era assim, assim, assim. E daí eu fui buscar aquela informação com outras pessoas que já trabalhavam. Validar, né? Falou, esse cara realmente ele é assim. Olha só. Então, não quero. Só que assim, ele tem a liberdade. Primeiro que ele tem, esse meu empreiteiro, não só ele, todos, eles têm a liberdade de falar, olha, você tem alguma rusga, alguma coisa, não quero esse cara. Entendi. Né? Ele poderia ficar quieto e começar a dar problema, que é pior. Sim. Ele já falou lá, se você contratar ele, eu vou embora. Né? Então, foi direto e reto. Direto, né? mas é uma liberdade. Tá pensando no contexto Exatamente. geral, né? E não contratei, e assim, e tá fora de cogitação contratar esse profissional. Sim, entendeu? Sim. E depois, na hora que foi buscar informação, realmente, é assim, esse cara é desse jeito, esse cara causa intriga, esse cara arruma confusão, esse cara briga com todo mundo. Eu não quero. Ovelha negra na obra. Sabe? Não tem nada pior do que a tua equipe, né, os teus colaboradores, Sim. começar a reclamar para você. As pessoas reclamando é a pior coisa que tem. Sim. Tudo, o filho reclamando, a mulher reclamando, o funcionário reclamando, né? Não dá. Sapo, né? Exatamente. Então isso faz parte para deixar mais processo, leve, né? e para deixar e outra, o processo ficar melhor, o resultado fica melhor também. Entendeu? Então, realmente... Essa flexibilidade de lidar, a liberdade, né? Saber aonde puxar, onde apertar, né? Sim. Né? E todos com realmente o mesmo objetivo. O cara que levanta a parede, ele pensa no cara do reboco. O cara do reboco pensa no cara do azulejo. Isso é fato. Legal. E às vezes... pensa positivamente, né? Porque pensa dá para pensar negativamente também. Né? O ano passado, principalmente, né? Vieram novas pessoas trabalhar com a gente, aumentou a equipe, né? E sempre quando vem uma pessoa nova, você vem com o pé atrás, né? O cara fala, não sabe o que ele vai encontrar, né? Sim. E depois o pessoal fala, cara, é uma delícia trabalhar aqui, é gostoso. E não só isso, não só o clima. Poxa, mas eu vou rebocar uma parede, você vê que a parede tá certa, a parede tá reta. Né? Aí o cara das lojas fala a mesma coisa, pô, o cara deixou o reboco direitinho para mim. O cara da impermeabilização fala, pô, o cara já fez como tem que fazer, né? Não tem que ficar quebrando as coisas, né? Então, assim, porque se você fica todo o tempo, eu fico todo o tempo só apontando, reclamando e apontando o defeito para o cara arrumar, você fica chato e complicado também. Ninguém quer trabalhar com você. O clima fica péssimo. Exato. Mas eu tenho que fazer isso também. Eu só pago para isso também. Isso faz parte do meu trabalho, né? Tem que ser o bom e tem que ser o chato. Exatamente. Mas você trabalhar com pessoas que pensam, que sabem o que estão fazendo e tem noção dela no todo... Faz muita diferença. Faz toda a diferença. Isso ajuda a motivar, então. Eu não assento bloco, eu não assento azulejo, eu não instalo porta. Sim. Entendeu? Então, né, quando alguém gosta do meu trabalho, é o trabalho de todo mundo que tá junto. É o que o meu trabalho representa de toda essa galera que chegou lá. Justamente, lógico. Fazer todo mundo trabalhar em harmonia e da maneira correta e apontar quando tá errado. Júlio, ó, a mesa que não tá legal, precisa arrumar. Sim. Ponto. Ter essa liberdade também com o profissional que você contrata, né? Exatamente. Pô, isso aqui não ficou bom, isso ficou melhor. Ele fala, André, minha mesa tá torta porque o chão tá torto. Sim. E agora? Não, peraí, vamos resolver então. Faz sentido. Então, o meu resultado, ele é o resultado de muitas pessoas trabalhando. Entendeu? A gente não faz nada sozinho, absolutamente nada. E é legal essa cadeia produtiva como um todo, né? Para o cliente também entender, às vezes, assim, outras pessoas que assistem o podcast não são profissionais da área, né? De entender que essa cadeia toda é complexa, não é fácil gerenciar isso daí. Bem complexo. Tem cliente que fala assim, nossa, seu trabalho é ficar lá cuidando da obra, gerenciando. Eu falo assim, Nossa, é fácil fazer isso, né? Eu falo assim, é muito fácil. Você pega individualmente, cada instância é fácil. Coloca umas 50 instâncias diferentes, cada uma com 2, 3 pessoas. Vê se isso fica fácil ou se fica difícil. Aí você vai ter um novelo de lã ali que é difícil de desatar. Tem uma obra que eu estou fazendo, no começo, quando a gente fechou a obra, eu tinha fechado com o cliente também um contrato para fazer o gerenciamento da obra, né? Eu executo e eu cuidar de tudo, além daquilo que não é meu trabalho, é um serviço que eu ofereço à parte. Legal. Né? E ele não quis. Primeiro ele contratou, depois ele não quis mais. Tá bom. E não, realmente, no começo da obra, até você terminar as lajes... É tranquilo até. Só tem eu na obra praticamente. Não tem terceiro. Tá bom, aí começou os terceiros na obra. Aí um sábado, cara, juro pra você, sábado, 4h30 da tarde, cara. Sábados e domingos são foda, né? Eu tava deitado vendo o filme, meio cochilando ali, começou mensagem no telefone, eu li, mano. Não, porque eu sou do ar-condicionado, porque o cara mandou falar com você. Não tá acontecendo isso. Falei, me procura segunda-feira, nem sabia quem era.
né? Se você me manda uma mensagem, Daniel... O que está acontecendo? Não, Daniel, não. Sim. André, preciso da sua ajuda. Opa, agora. Sim. Um cara que eu nunca vi, né? Aí, segunda-feira, eu mandei os caras... Mas por que você mandou os caras me procurar? Não, para ir lá, para ver, para resolver? Eu falei, não. Eu não gerencio a sobra. Como assim? Não. O que você quer fazer agora é... Terceiro. Né? Aquilo que você achou caro que era para fazer, não. Exatamente isso. Gerenciamento em terceiro é um negócio difícil do cliente entender. Sabe o que eu costumo brincar? A obra é um playground. Sim. Os terceiros é criançada. Né? Eu sou o professor, o diretor, ou o inspetor de aluno, não sei. Sim. Mas é tomar conta da molecada no playground, literalmente. Verdade. Né? Entendeu? Então, não, agora é com você. Sim. Eu vou passar as demandas que eu preciso para você e as demandas que eles têm, alguém vai resolver. Só que você não quer que eu faça, então eu não vou fazer. Né? Brinquedo não. Entendeu? Então tem essa questão também, a pessoa não valorizar ou achar, não preciso pagar para fazer isso. Não preciso pagar para fazer projeto, não preciso pagar para gerenciar, não preciso pagar para... Né, para trazer isso de novo, para fazer corretamente. Né? Escuta, mas peraí, o que é o trabalho? Né? Você sabe, você é da área? Não. Você já fez isso uma vez? Não. Não, mas eu tenho uma fábrica, eu cuido de um monte de gente. Eu falei, cara, cuidar das pessoas é uma coisa. Agora, cuidar dos serviços... Das pessoas na obra é diferente. Você entende de elétrica, você entende de hidráulica, você entende de ar-condicionado, você entende de marcenaria, você entende de marmoraria, você entende de forro? Não. Exato. E muitas vezes não é valorizado esse conhecimento até para os próprios profissionais, né? Às vezes ele está tão acostumado, por exemplo, você faz um negócio que às vezes está acostumado. Você fala assim, não, para mim é tio de letra, mas é um negócio que não é tão fácil de fazer, né? Se é que você tem experiência, né? E essa motivação, né, de você, puta, como que eu vou levantar segunda-feira cedo e trabalhar? De onde você arruma essa motivação? Eu posso dizer que tem altos e baixos. Tem fases assim que... Eu acho que na fase dos baixos, digamos assim, eu quero me livrar disso aqui. Então eu vou arrancar energia de algum lugar para fazer isso, para entregar, porque eu preciso participar para o próximo. Sabe? Projetos que começam a ficar muito morosos, muito complexos, muito complicados na execução, que às vezes demandam mais energia do que você esperava, tiram a sua paz. Tiram a sua paz. Então, nas fases mais ruins, eu procuro não soltar uma coisa enquanto não resolver ela, passar para a próxima. E acontece às vezes de a motivação, a gratidão ou a tranquilidade de entregar um produto ser melhor do que inclusive receber o serviço. É tão bom poder tirar algo do barracão lá, que estava às vezes há dias, porque você precisava fazer um verniz e não podia, porque estava com impasse, com problema, ou que o cliente precisava ver primeiro para... Abrir espaço para o novo. E sabe, entregar o produto é muito bom. E é isso. E aí, claro, os casos das pessoas que te passam um feedback positivo, que falam, nossa, eu cheguei aqui, eu vi o móvel, eu adorei, ficou muito bom, obrigado, ficou melhor do que eu pensava, te dão uma injeção de ânimo de novo para a próxima. Isso eu estou falando numa fase em que você está mais, assim, sabe, cansado, ou que você vem de uma obra que está te trazendo um desgaste muito maior do que você previa. Né? Então, não existe um dia igual ao outro. A gente está hoje passando pelos dias mais quentes do ano e fazendo serviço externo. Nossa, cara, um meio-dia, solzão na cabeça e eu preciso fazer isso aqui. Às vezes a cabeça da gente está atordoado. Eu vou para lá e eu chego lá e esqueci o que eu fui buscar. Sabe? Então, não tem um dia como o outro. Não, aí o cliente liga cobrando prazo. Você não me entregou aquela mesa, não sei o quê. Você fala assim, oi? Obras em que você atua em parceria com um arquiteto bom de conversar, sabe? Que entende o seu lado, com um cliente que é respeitoso com você, que te olha de igual para igual, sabe? Que não olha de cima, ou que... E da mesma maneira que não fica no seu pé, fazendo perguntas sem parar, em processos que não estão prontos, às vezes, é um prazer. Você levanta de manhã cedo entusiasmado e vai. Mas não vou negar que não tem os casos que você fala, eu preciso ir lá finalizar aquele serviço para ficar livre daquilo, porque não está sendo gostoso, não está sendo agradável. E o cliente que às vezes fica na bota, né? O flanelinha de serviço. Quer seja para ficar livre, para receber, sim, para se livrar. Eu quero passar essa etapa. Eu quero passar por cima disso, entregando o melhor possível. O fato da pessoa ser muito exigente me traz uma pressão maior ainda para entregar um produto bem, porque é para ele que eu não quero ter que fazer pós-obra.
Exatamente. Nesse caso... Seu nível de exigência vai lá em cima, né? Melhora muito para também ser compatível com o dele. E nesse cara, eu não quero, ou nessa mulher, nessa casa, eu não pretendo fazer pós-obra. Eu quero que dê tudo certo e exceda a expectativa dele, porque eu não pretendo voltar lá para ter que refazer nada. Sabe? Acontecem. Não é muito, mas tem pessoas que são tão exigentes que elas te trazem um desconforto, que põe em xeque a sua experiência. Faz você chegar a pensar mais, mas eu faço isso há tanto tempo e ele está sendo tão convincente que parece que eu faço errado, sabe? A ponto de ver você montando um serviço e olhar para o alinhamento, assim... Tá meio centímetro, ou meio até milímetro você tem que fora. falar assim, olha, não tá pronto ainda. Quando tiver pronto, você vai ver que vai se formar tudo, vai ficar... Beleza, né? Sim. Não vou negar. Tem obras que às vezes você chega domingo à noite, você já começa... já dá urticária, já. A gente vê nas redes sociais assim, o combo da depressão, né? A programação do domingo à noite, a previsão do tempo para a semana seguinte, você já começa a ficar pensando, nossa, amanhã cedo... Amanhã cedo eu sei o que me aguarda. Não vou negar. Não vou negar. Não é fácil. Mas a entrega do produto e o feedback positivo, o elogio do cliente, aquele áudio que você recebe, que fala, adorei, eu vim aqui, eu vi. É legal, né? É mais gratificante do que receber o serviço. Eu acho que um pouco da arquitetura também. Posso falar um pouco como arquitetura, como arquiteto também nesse sentido, né? Quando você vê, por exemplo, um projeto que você desenhou e alguém cuida, que executa, que cuida como se fosse dele, garante e faz o possível para que aquele projeto fique o mais próximo possível, também dá um senso de gratificação. Assim, pô, esse cara valorizou o meu projeto. Né? E muitas vezes entre profissionais. Né? Então tem empreiteiros, por exemplo, que trabalham em várias obras. E às vezes você dá a sorte de catar um bom empreiteiro. Às vezes não, você dá a azar de pegar um cara que fica meio ali e tal, não desempata o serviço. Às vezes o cara que é bom, ele olha o projeto, ele fala assim, ele entende qual que é a vocação do projeto, ele faz o melhor possível dentro daquele, né, dentro da atuação dele de execução. Ele fala assim, pô, isso é legal também de valorizar, né? E quando o cliente entra, ele fala, nossa, tá ficando bonito, tal, não sei o quê, pô, minha piscina tá pronta, vou nadar. Ele fala assim, pô, legal, obrigado. Todo mundo acaba ganhando nesse processo ali, né? E uma coisa também que é legal de comentar é que, assim, nunca é 100% perfeito o resultado. Nunca. Né? Então, tem que existir, tanto do lado do arquiteto, que eu já vi muito arquiteto extremamente preciosista, de falar assim, não, isso aqui tem que ficar milimétrico e tal. E não precisa, muitas vezes não precisa. Né? E às vezes o cliente que cobra isso do arquiteto também, porque às vezes naquela posição, não, eu sou arquiteto, eu tenho que entregar um negócio 100% também. Né? E muitas vezes o cara não quer explicar para o cliente que, cara, não vai ficar 100%. Você contratou, ainda assim você vai ter sempre alguma coisinha. Numa casa toda, sempre vai ter um rodapé que não está 100%, uma janela que está pegando um pouquinho. Isso faz parte de construir, eu acho, né? Então, assim, saber explicar, né, muitas vezes, para o cliente, aí um pouco do arquiteto, né? De conseguir passar essa confiança para o cliente, mostrando que, tem que ter uma certa tolerância com o resultado. Por quê? Porque, assim, é o que você falou, às vezes eu falo assim, porra, eu não sei aonde eu errei, né? Assim, cara, você tem experiência pra caramba. Eu não acho que eu errei. Exato, né? Eu falo assim, não. Mas às vezes é um excesso de preciosismo. Eu falo assim, não, isso aqui tem que ser uma linha reta, não pode estar meio centímetro, meio milímetro fora. Né? Esse é um dos pontos. Você pode, se eu fazer um prumo numa parede, cara, meio centímetro é tolerável. Né? Não vai matar ninguém. Dependendo da situação, não, sim, exato. Mas se você, numa parede normal, ok, né? Uma fachada. Exato. Pô, tem uma empena de 10 metros, ficou meio centímetro fora, você, porra, vou bater palma, ficou quase perfeito. Vai fazer um negócio desse ficar meio centímetro Porque é tudo artesanal. Exatamente. Porque é tudo artesanal. A gente não está trabalhando com materiais industrializados e fazendo um adendo a isso também rapidamente, eu tenho observado, e também em diálogos com o meu irmão, que é proprietário da empresa, que nos últimos anos, não sei se vocês concordam, as pessoas têm ficado muito exigentes. Os clientes têm ficado muito exigentes. E também por estarmos há tantos anos trabalhando nisso, coisas que eram toleradas há talvez 5 ou 10 anos atrás hoje, não são mais toleradas. Um cabelo ali, né? Não são mais toleradas. Se você vai executar um pergolado que tenha em média aí 10 vigas estruturais, as 2 vigas estruturais e 10 vigas, você não consegue 10 vigas com o mesmo tom, sem mas é madeira, essa é a ideia. Mas existem casos. Exato.
de clientes que questionam um nó da madeira, uma rachadura, que não afeta a questão estrutural, ou uma tonalidade de madeira que vai... A personalidade daquela madeira em si, né? E isso também, por trabalhar com materiais naturais, a gente tem um alto índice de perca de material, de você ter que fazer seleções e dizer isso aqui é bom para estrutural, mas não é bom para algo aparente. Então, às vezes... Faz no alumínio, pô. Então. Não mexe, mas sim. Eu bato muito na tecla de que a beleza é o resultado do processo, né? Então, assim, se você tem um processo bem feito, com um bom projeto, naturalmente ele vai ficar bonito, né? Se você tem um processo onde você força demais o processo para gerar uma estética ou fora do normal ou excessiva, você está caminhando contra o fluxo natural das coisas, eu imagino, né? Tipo, de você organizar, por exemplo, como é que eu vou fazer a laje da casa se eu não tiver a fundação feita? Tem coisas que não dá para você inverter, né? Então, assim, esse fluxo é um negócio primeiro eu coloco o piso, depois eu assento. Sempre que vai ter um ajuste do piso com rodapé. Por isso que existe o rodapé, senão não precisava de rodapé. Entendeu? Assim, esses detalhes fazem diferença. Entender que isso é parte do processo. Eu quero uma emenda de parede de gesso com forro de gesso perfeito. Você não vai ficar perfeito, né? Porque existe a irregularidade. Ou às vezes você pega uma obra que está... Uma reforma. Reforma é um prato cheio para dessas coisas. É uma delícia. Onde você pega tudo quanto é problema, né? Que você vai ajustar essas coisas, encaixar, você começa a ver que uma coisa soma na outra, né? E aí o defeito vai amplificando ao longo do caminho, né? E geralmente são os últimos ali, o carpinteiro, o empreiteiro, né? Enfim, o marceneiro, que pegam o final ali, né? Que vai ficar evidenciado aquele erro, né? O marceneiro geralmente é o cara prejudicado também, né? Porque ele pega a parede torta, ele tem que dar um jeito de fazer ficar reto, né? Ou criar uma ilusão. Às vezes a gente vê o reto tá na ferramenta, mas não é o reto visual, né? Você tem que ajustar, né? Isso acontece muito com a madeira, eu acredito. Se eu pegar alguma coisa que está apresentando um erro de prumo ou de nível, muitas vezes eu colocar o meu perfeitamente nivelado, prejudica. Dá ruim. Prejudica muito, porque ele denuncia o que está fora de prumo ou fora do esquadro. E é uma sinuca de bico, porque você não pode fazer o seu torto. Não. Entendeu? Então, e tem horas assim que tá... Voltando à questão do arquiteto, né? Já aconteceu isso algumas vezes, né? Você começa a executar a obra, aí o cliente pergunta, sua janela está com 2 metros? Não, está com 1,5 metro. Mas eu mandei fazer com 2 metros o projeto. Está com 1,5 metro. Sim. Aí, só que quando isso acontece, não é uma coisa só, são várias. Aí você percebe, assim, que o arquiteto ele não ouviu o cliente, né? E o arquiteto faz, o cliente às vezes faz aquela listinha, né? Quero isso. Se não dava para fazer ou se ele esqueceu, eu não sei. Sim. Mas a questão é que o projeto que eu estou na não obra... Não veio assim, né? E o cliente começa a perceber isso quando eu já estou fazendo, levantando parede ou coisa assim, né? Sim. E como que você vai falar? Não vou falar mal do arquiteto nunca, jamais. Sim. Não porque é conveniente, não, porque eu não sei o que aconteceu. Né? E mesmo quando eu sei que... Não, mas vamos resolver, vamos consertar, tal. Às vezes a gente liga para o profissional e fala, cara, está acontecendo isso. Viu, como é que é isso aqui? Às vezes o cara, puxa vida, André, esqueci mesmo. Eu falei, tá bom, dá para arrumar? Não, deixa aqui que eu resolvo. Entendeu? Sim. Mas às vezes, na maioria das vezes, na verdade, você não tem como ficar quieto. Uma coisa é você ficar apontando o dedo, não. Sim. Outra coisa é você deixar passar um erro que você vai ser corresponsável, né? Exatamente. Ele falou, você não vai fazer o pergolado fora de nível porque o muro está fora de nível. Então, ou você faz ele mais baixo para parecer menos, ou então você fala, você vai ter que arrumar um muro. Paciência. Eu não posso fazer o pergolado torto, né? E eu me deparo que muitas vezes eu não faço pergolado torto, eu vou ter que fazer certo, né? Exato. Mas às vezes falhas de projeto. E isso acontece... Com uma certa frequência. Né? Às vezes com uma certa frequência, entendeu? É difícil no projeto também você encadear tudo 100% alinhado, assim, né? É importante ter esse olhar, mas ainda assim passa, né? Às vezes você fala, caramba, aqui o cara deixou espaço para geladeira, mas não vai caber uma geladeira aqui. E às vezes você percebe coisas lá na frente. Sim. Porque assim, eu não sou arquiteto, eu não fico conferindo o projeto. Sim. Eu não fico olhando meu... Projeto é seu instrumento ali, né? Chegou, exatamente. Vamos botar para funcionar. Não é que não é problema meu, não. A minha função não é essa. Né? Tem coisas que são berrantes que você consegue perceber.
né? E até É compatibilização... por isso que mesmo tendo um empreiteiro, é bom ter um arquiteto que fez o projeto acompanhando, né? Sem dúvida. Dando uma assessoria, né? E tem arquiteto que não quer, né? Tem. Se o cara não pagar, eu não vou. Tem muita gente que não dá assessoria. Eu acho assim, uma coisa é você verificar se o projeto está sendo cumprido. Sim. Outra coisa é você acompanhar a obra, são coisas diferentes. Sim. Então o arquiteto ir lá, sei lá, uma vez por mês, alguma coisa assim, no meu ponto de vista, isso tem que fazer parte do custo do arquiteto. É importante. Aí entra naquela questão, né, do projeto barato, né? Tem gente... Você não negociou antes... E aqueles que não cobram o projeto desde que você compra no cara tá indicando. Aí é pior ainda. Porque aí ele não faz projeto mesmo, quem faz o projeto é a loja, ele não confere, não pode falar mal, e aí a gente que está executando... Fica sem o pai da criança. Fica sem o pai da criança. Não, mas eu crio. Sim. Exatamente. Entendeu? A criança não tem pai, mas eu tenho que criar. Aqui não é orfanato, né? É uma obra. Pô. Mas eu tenho que criar a criança, entendeu? Legal. Então, muitas das coisas realmente elas estão aliadas à inexperiência, fato. Sim. Mas eu acho que nós mais experientes, né, mais velhos, né, para falar mais velhos, sim, nós temos que ter paciência, nós temos que ter empatia. Sim. Eu já fui novo um dia, já fui estagiário um dia, já fui inexperiente um dia. E tem um milhão de coisas que eu não sei também, né? Eu aprendo todos os dias. Sim. Entendeu? Eu aprendo com o arquiteto, eu aprendo com o funcionário, eu aprendo com todo mundo, né? Mas tem um ponto que é importante, que eu acho que é de fazer um adendo, que é assim, a faculdade, ela prepara pessoas que tenham conteúdo. Mas, muitas vezes, os professores não têm bagagem de obra, de arquitetura. Isso é um problema. Né? Isso acontece em muitas faculdades, nas públicas acontece e nas privadas também. E o arquiteto que sai, que se forma, e aí? Que não sabe, não aprendeu com alguém que tinha uma noção, não explicou a responsabilidade, às vezes, daquela situação. Ele sai muito mais cru do que saía antigamente. Então, a falha na formação mais exigente, profissional, também tem um impacto grande no dia a dia de vocês. Você tocou num ponto aí que é muito importante. Na arquitetura eu não sei, né? Mas na faculdade de engenharia... Pior ainda. Eu fiz faculdade de engenharia, né, há 20 anos atrás. Eu tinha aula todos os dias e tinha professores e professores... Alguns eram só acadêmicos, mas muitos dos professores eram do ramo como a gente construíam, né? Então, assim, o cara não dava apenas a aula. A gente trocava experiência. Isso, né? Era o mestre e aprendiz, né? Mestre e aprendiz. Cara, ele estava falando alguma coisa, dando uma realidade, explicando uma matéria, ele falava de uma situação que ele passou. Tive muito disso. Nossa, isso é enriquecedor. Isso é muito legal. As faculdades de engenharia agora são todas online. Você já viu como é que é? Engenheiro online? Eu não consigo entender arquiteto. Não, mas sabe como é que é? É uma aula gravada, parece Jornal Nacional, né? Tem uma pessoa falando, você fica assistindo. Então, você assiste a aula lá 4 vezes por semana, e uma vez por semana você vai na escola para tirar dúvida com alguém. Sim. E a vivência, né? Na faculdade, a gente era moleque na faculdade, fazia forno de tijolo, a gente fazia o forno para fazer a pizzada, né? Então, aí juntava os alunos lá, vamos tentar fazer um forno, né? Aí, geralmente, tinha que fazer uns 3, porque o primeiro e o segundo estava tudo errado, não funcionava, caía o forno, né? Então, que engenheiro que está sendo formado? É um cara que... Se ele está vivenciando a obra, muito que bem, né? Sim. Se não está... E você na obra, você vai pegar isso aí, né? É um radar, porque você tem essa quantidade de informação de gente que não tem esse preparo, chega na obra, e aí? Para construir o negócio também. O projeto vem falho, de fato. Então, o projeto, a execução, né? Sim. E aí você veja, aí a pessoa tem aula online, aí se ela tem uma dúvida, ela vai na escola lá naquele dia lá para tirar dúvida com alguém. Se aquele alguém não sabe tirar a dúvida dela, ele vai perguntar para outra pessoa e na outra semana tira a dúvida. Eu, na escola, às vezes o pessoal brigava comigo. Para de perguntar coisa pro professor, cara. Deixa acabar a aula, tem que né? aprender, né? Levantava a mão, eu não entendia, professor. Eu sempre fui assim. Então, isso muda? Claro que muda. Né? Muda da água pro vinho, eu acho. Exatamente. Então, nós somos uma geração de transição. Né? O que está vindo para cá, sim, não é que é melhor ou pior, mas é muito diferente. É muito diferente. E algumas coisas, a gente tende a achar que aquilo que é mais novo é melhor. E não é. Não. É bom ficar claro que, assim, tem coisas que você fazia antigamente que é bom a gente manter, a gente tem que preservar, né? A sua profissão é uma profissão que quase está extinta. Né? Quanta gente hoje em dia se forma, que tem 33 anos na sua idade, que trabalha com isso, tem experiência, bagagem. Ou que quer trabalhar, porque é um serviço pesado, não é fácil. Cada vez mais escasso.
Você, no dia a dia, você vive isso também, né? Construção civil. Se você for nas nossas obras, é difícil ver gente com menos de 30 anos trabalhando. Exatamente. Entendeu? E quando todos os velhos morrer, aí a molecada não vai aprender? Você vai ter um gap de geração? Vai aprender a construir? Como que você vai construir depois? O robô vai fazer? Vai aprender com quem? Exato. Vai aprender com quem, exatamente. A resolver o problema, né? E essa turma que não quer estudar, eu não sei o que vai ser, cara. Eu realmente não sei. Entendeu? Tem gente que... Obra, que ele está falando, obra, é trabalho pesado? Claro que é trabalho pesado. Sim. Ganha bem. Né? O trabalhador de construção civil, né? Hoje em dia que trabalha, né? Que faz direito, que entrega o seu trabalho, ele ganha bem, sim. Opa, ele tem uma vida digna, não tenha dúvida disso. Sim. Né? Mas muito esforço, muito suor, sem dúvida alguma. E tem uma turma aí que, o cara prefere trabalhar de ajudante na Coca-Cola lá, ganhar $1,500 por mês do que na obra ele poder ter uma profissão. Antigamente era mal visto, né? O trabalhador da construção civil, né? Havia um preconceito grande, né? Não sei se é porque a gente está dentro, a gente vive aquilo. Eu nunca tive isso, né? Eu nunca vi de maneira diferente, nunca olhei de cima. O que você falou me chamou bastante atenção, porque isso é uma coisa que eu realmente abomino, né? As pessoas... Mas existe muito isso, muito engenheiro, muito arquiteto que faz isso. Claro que tem, claro. Eu abomino isso de toda maneira, né? Somos todos iguais. Sim. Tivemos oportunidades diferentes, né? Preparações diferentes, mas somos todos iguais. E talvez vontades diferentes também. Exatamente. Também, exato. Né? Pô. Mas somos todos iguais e não há diferença. Somos todos, né? E cada um cumpre o seu papel, né? Na cadeia toda da indústria da construção civil. Tem espaço para todo mundo, né? Isso que é legal, né? Na indústria de uma obra, todo mundo é importante. Desde o cara que é o ajudante ali, que faz o serviço mais básico, ao quem quer que seja, todo mundo é muito importante. Exato. Todo mundo faz. É um dente de uma engrenagem, cara. E quando falha um dente daquele, dá problema. Tem um monte de problema, né? O pergolado não bate com o muro. O pergolado não bateu no muro porque um dentinho ali não fez a parte dele. Não tá legal, né? Muito bom. Bom, acho que tem bastante papo ali, enfim, né? Mas valeu, obrigado por terem vindo aí. Foi um papo enriquecedor, aprendi bastante hoje. Obrigado a oportunidade aí. Obrigado. Espero que faremos próximos episódios assim nessa mesma linha, porque é muito importante isso que a gente gravou, que a gente conversa, né? Para ficar registrado. Né? Então, como a gente pode melhorar, o que a gente tem que resgatar, aonde a inovação é importante, aonde eu tenho que manter aquilo que é tradicional, né? Isso é muito... É isso que nos move para frente. É isso que faz a gente evoluir, ser melhor, exatamente. Né? Muito bom. Obrigado, gente. Valeu, hein? Boa tarde. Obrigado. Valeu. Muito bom.